Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com Kelly Kim, a fundadora da marca de roupa Calma São Paulo. Muito obrigado, Kelly, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigada a você por ter me convidado. Eu precisava convidar, né? Muita gente pediu. Muita gente talvez seja forte, mas pessoas muito importantes, assim, pessoas que eu considero bastante opinião, pediram. Inclusive algumas delas que já estiveram aqui no programa, né? E pro pessoal entender por que sugeriram você, por favor, faça o seu Chagisoge, aquele constrangedor momento de autoapresentação, tá bom? Pra gente entender mais ou menos com quem a gente vai falar hoje. Tá bom. Meu nome é Kelly Kim, eu sou fundadora da Calma São Paulo, que é uma marca de roupa sem gênero, estampada e colorida. Eu sou taurina, eu adoro andar de bicicleta e acho que é isso. Ótimo. Por enquanto, né? Daqui a pouco eu solto a mais. Tá. Eu acho legal, tem gente que já veio aqui no episódio, aí fala, por exemplo, eu sou geração tal, você é geração Y, ou então fala de signo. Eu falo sempre que, pra mim, signo, horóscopo, e essas questões de gerações é a mesma coisa. Eu não entendo, eu sei que bate, né, só que eu não sei te dizer, eu sei que eu sou gêmeos, aí já me falaram que gêmeos tem a ver com comunicação, mas... Eu não sei o quanto eu acredito. E você vai tentar me mostrar hoje, então, o que é uma taurina. Sim, certeza. Vamos fazer esse desafio. Eu acredito, pra mim é uma ciência, sim, exata. Ah, é? Ah, ótimo. Vamos lá. Kelly, eu sempre faço uma pesquisa de quem vai participar aqui do episódio. E, assim, é muito bom quando eu vou pesquisar alguém que tem bastante coisa já na internet. Tem muita entrevista, tem matéria, tem até uma gravação sua pro Museu da Pessoa, uma entrevista, né? Assisti tudo, li tudo. E dava pra fazer um material de 3, 4 páginas pra falar quem é você. Mas eu, pensando já no nosso público, a comunidade coreana aqui no Brasil, eu fiz uma bem curta, porque a gente vai começar a nossa conversa com 2 palavras aqui que eu acho que já vai bugar a cabeça das pessoas da comunidade, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Kelly Kim nasceu no Brasil, é filha de pai coreano e mãe paraguaia, e após uma viagem para o Vietnã, criou no final de 2017 a Calma São Paulo, uma marca de roupa genderless e de slow fashion. Eu acho que para nossa comunidade que trabalha com confecção há muito tempo, né? Falar genderless e slow fashion é uma coisa que não faz muito sentido. Até porque a base da nossa confecções aqui é justamente o contrário, fast fashion, moda feminina. Pra gente começar um pouquinho do seu trabalho, para depois a gente puxar a linha do tempo, saber quem é você, a gente poder entender o que uma taurina faz e gosta. Genderless é diferente de unissex? É a mesma coisa? Eu acho que é uma maneira nova de falar, né? Ah, tá. E eu comecei trabalhando dessa maneira, primeiro porque meu sócio é o Adrien, né? Ele é homem, e nessa viagem do Vietnã, a gente passou quase 1 ano na Ásia, né? 1 ano? 1 ano. De mochilão, assim? De mochilão. A gente casou e juntou dinheiro antes de casar pra poder ficar livre, assim. Tipo um ano sabático. Foi um ano sabático e bem intuitivo, assim. A gente começou pela Índia, foi pro Sri Lanka, depois pra Malásia, depois pra Tailândia, depois pro Vietnã, que a gente ficou apaixonado, e eu vou contar os detalhes logo. E, por último, pro Laos. E aí, nessa época, a gente não podia carregar muita coisa, né? Então, quando a gente chegou na Índia, a irmã do Adrien, ela mora lá, ela é casada com um indiano, né? E aí, a gente levou uma mala enorme. E aí, a gente percebeu que não ia rolar. Então, a gente tentou... Era o primeiro ponto dessa viagem de 1 ano, uma mochila enorme que vocês imaginavam, já ficar 1 ano fora. Preciso levar tudo, remédio, sei lá, 1000 coisas. E a gente percebeu que não ia sustentar o peso, né, em 1 ano. E a gente devolveu um monte de coisa, que a minha sogra ia voltar pra França, pra Paris, e ela levou uma mala. Então, a gente ficou só com uma mala pequena. E aí, a gente teve que fazer essa escolha de roupas que vestissem tanto pra mim e tanto pro Adrien. Então, eu acho que esse foi o start, assim. Mas, assim, olhando as fotos de vocês, ele é bem grande em comparação a você. Então, basicamente, as roupas que servia nele. Porque se servia nele... Servia em mim, exatamente. Não é mais ou menos o que o pessoal tem um estilo de roupa de se vestir, que a gente fala meio boyfriend, por exemplo? Que na Coreia tem bastante, né? Eu percebi muito isso. Eu acho que lá na Ásia em si, eu já comecei a perceber os casais andando combinadinhos, né? Então, acho que foi isso que foi
foi, talvez inconsciente, Tá. foi entrando na minha cabeça essa maneira, esse lifestyle, né? A gente Aham. dividia tudo, até a escova de dente. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. E eu acho que isso é a base da nossa vida até hoje. É um estilo de vida minimalista, assim? Não posso dizer minimalista, mas é compartilhado. Tá. Faz sentido. Mas antes dessa viagem, vocês já, por exemplo, já tinham se tocado de o quanto a gente carrega muita coisa, o quanto a gente anda com muita coisa? Ou foi chegando lá que aí percebeu? Mas alguém deu um toque, ó, gente, acho que não vai rolar, ou foi. Foi tudo no susto, assim. Eu já tinha feito um mochilão, vários mochilões. O Adrien também. A gente se conheceu quando ele estava fazendo um mochilão pela América do Sul. A gente tinha individualmente uma certa experiência, mas assim. E também foi meio no susto, porque eu e o Adrien a gente sempre trabalhou desde jovem, né? E aí foi a primeira vez, assim, fora esses mochilões menores, que a gente. Ir juntos, né? Aham. Fez um mochilão maior. Então, foi meio na surpresa, assim. Eu não me preparei, Não. sabe, assim? É que eu sou meio assim, sabe? Tipo, porque eu sempre penso, se eu ficar me preparando muito, vai ser tudo diferente. Ah, tá. Aí eu falo, nem vou gastar energia com isso. Aí Aham. quando chegar, eu enfrento, sabe? Entendi. E aí foi meio isso. E aí vocês começaram a escolher o que fica, o que não fica, e como vocês começaram a escolher roupa que serve pros dois, na verdade, você que teve que desapegar muito mais das suas coisas do que ele, não? Ai, os dois. Mas eu sou mais, assim, over, assim. Eu tinha, tipo, brinco, Ah, tá. coisa de beleza, Aham. tipo, umas coisas nada a ver. O que ajudou também é que de aniversário, de presente de casamento, a gente ganhou um Kindle. Sabe, Tá. aqueles livros? Aham. Tinha acabado de lançar. Aham. E aí a gente ganhou de um casal de amigos nossos lá da França. Então foi muito bom, porque aí eu já não levei livro, né? Tá. Foi ótimo. E aí, esse roteiro vocês fizeram antes de sair do Brasil? Ou, tipo, vamos indo, a gente vai escolhendo. Só tinha uma passagem pra Índia, o resto foram decidindo depois? Exatamente. Tudo que a gente faz é meio assim. Até agora, recentemente, a gente tava lá em São Francisco, que eu fiquei lá 2 meses. Aí o meu marido chegou lá pra gente fazer uma viagem de 10 dias. E foi o mesmo esquema. É engraçado como a gente repete, né, padrões. E a gente foi sem saber, cada dia dormia num lugar. E eu falei, gente, toda vez a gente faz isso. E a gente não tinha pensado em nada, escolhido nada. É muito intuitivo, assim. Eu gosto de viajar dessa maneira, assim. Que aí você vai sentindo que te Aham. atrai, sei lá. Então, mas a ideia era ficar um ano fora. Então, você podia ficar, por exemplo, se gostasse muito, um ano na Índia mesmo e voltar pro Brasil, tava tudo bem. Exatamente. Não necessariamente tinha que rodar toda a Ásia. Não, a gente até acho que ia para mais 2 países, que não deu tempo, porque a gente ficou meio apaixonado pelo Vietnã, só que tem o visto de lá é de 1 mês, a gente queria ficar lá, a gente pensou em morar lá, No Vietnã. no Vietnã, a gente ama muito lá, foi assim, muito impactante na nossa vida as referências de lá O pra Vietnã gente. sofreu uma colonização francesa, né? Sim, sim. Então, Tem várias cidades, assim. é, dava para se comunicar. Então, na Ásia inteira, só na Índia, assim, que as pessoas falam de verdade Em inglês, porque inglês. é colonização inglesa, Aham. né? Mas os outros lugares é a voz do coração, né? Tipo assim, mímica, ou Tá. tipo, pouca coisa. Hotel, sabe? Se fala Aham. devagar, dormir, a gente precisava de um lugar pra comer. Comer, Na mímica na mesmo, na mímica, imaginação. e aí rolava, assim, de. Ai, foi lindo. E a galera do Vietnã é muito do bem, assim, Isso foi em sabe? que ano? Foi em 2017. 2017. Isso. Vocês casaram no 2016. Aí a 2016. gente foi. Eu passei já o Réveillon e o Natal na Índia. Em 2016. 2016. Mas aí foi meio que o ano de 2017. E aí as matérias, as entrevistas falam que nessa viagem, principalmente no Vietnã, foi onde surgiu a ideia de fazer a Calma. Uhum. Mas então a Calma não existia antes da viagem. O que que você fazia? O que que você trabalhava antes da viagem? Eu trabalhei muitos anos aqui no Bom Retiro. Então, Com eu confecção. comecei com confecção. Eu era funcionária, né? Aham. Eu Produção, comecei. vendas. Não, tudo a parte técnica. Tá. Eu comecei com 13 anos a estudar no Senai, né? Que é uma escola bem técnica. E aí eu comecei a estudar costura. Depois eu fiz meu primeiro estágio na Nike,
fazendo de costureira. Ah, é. Daí depois eu fui para outra escola lá na Vila Leopoldina, porque o Senai daqui do Bom Retiro era aqui na rua, era bem perto de casa. Ele era todo de confecção, né? Só que aí mudou para o Brás, aí nessa transição eu fui para Leopoldina. E chegando lá, eu fui convidada para participar das Olimpíadas do Conhecimento. O que é isso? É como se fosse Olimpíadas de esporte, só que de técnicas, né? É do Senai? Do Senai. Na minha escola tinha várias áreas, assim, mas eletrônica, mecânica, mecatrônica. E eu acabei, assim, por seleção, acabei me tornando a representante na parte de confecção. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 14, 15. É como se fosse um curso técnico, é isso? É um curso técnico. Tá, você faz o segundo grau ao mesmo tempo que o colegial... Isso, eu fiz o colegial junto com esse curso. E, tipo assim, você tinha que ser... é uma seleção grande da escola inteira, né? E aí eu fiquei estudando. Aí você tem um treinamento que é um treinamento polivalência, né? Que eles chamam. Que, tipo, você tem que saber todas as áreas. Corte com maquinário. É tudo maquinário lá. Tá. Corte, modelagem e costura, mecânica de máquina. Então, eles pegam, tipo, esses alunos que foi selecionado 3 pessoas para fazer isso. Então, você tem, tipo, uma formação que nem de atleta, só que técnica. E dura quanto tempo esses jogos? Os jogos duram, acho que 1 semana. Tá. Só que é uma competição entre todas as escolas nacionais, do estado de São Paulo. E aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo? Foi em Campinas. Foi em Campinas? Campinas, Jundiaí. Tinha alguns... Ficava em alojamento, uma semana? Em hotel. Chique. Foi a primeira vez que eu fiquei num hotel, que eu viajei sozinha. Foi perfeito. Era muito... eu me senti muito acolhida pela escola. E como os meus amigos também foram, a gente ficou muito aliados, um torcendo pelo outro. E a gente ficou 1 ano estudando. E você foi bem? Fui bem. Eu não imaginava, assim, mas eu achava que tinha sido muito ruim. Eu chorei muito, porque na hora que falou, assim... não dá pra saber logo que acaba se você ganhou ou não. Não dá pra saber, é 1 semana. Tá. E tipo assim, minha máquina quebrou, deu vários rolos, assim, que eu fiquei muito... E você tinha que levar a sua máquina? Não, tá, a máquina que tava deles, lá. Tá. E você tem que saber toda a parte teórica técnica, a nomenclatura de todos, tipo... de reguladores, uma parte mecânica mesmo. Então, essa parte técnica, eu decorei tudo. Eram apostilas gigantes, assim. Você gostou de estudar, ler? Então, acho que não, mas eu amava, tipo, era tudo pra mim. É que era um assunto de muito interesse. Era tudo pra mim, e eu queria muito ir bem. Então, eu estudava de madrugada. Tipo, eu queria decorei todas as apostilas, todas as nomenclaturas, tinha ficha técnica, tipo, desse tamanho, assim, com o processo, preparação, montagem e acabamento. Ai, foi perfeito, assim, e aí no dia, aí, tipo, digamos assim, domingo, né? Você ficou lá a semana inteira, a premiação. Então, 1º lugar em mecatrônica. Aí eles começavam pelo 3º lugar. E aí eles falaram, 3º lugar, eu achava que ia ficar em 3º, medalha de bronze. Aí não foi meu nome, foi de outra pessoa. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu não consegui nenhuma medalha pra minha escola, que investiu muito em mim. Aí fiquei desesperada. Aí falou 2º lugar, falou meu nome. Foi, assim, um momento que eu guardo, assim, na vida, como, tipo assim, a primeira coisa que eu fiz, tipo, boa, assim, sabe? Que eu me dediquei, e aí falou meu nome. Aí os meninos, assim, acho que era a única menina da minha escola, e acho que tinha uns 15 meninos. Eles me levantaram, tipo coisa de show, assim, sabe? Que eu tava sentindo. Aí eles me levantaram, assim, pra chorando. cima. Eu chorei, eu não acreditava que eu ganhei medalha de prata e tal. Aí eu fui lá, aí ganhei a medalha. Acho que foi o momento mais importante da minha vida, assim. Um dos momentos que eu guardo com muito carinho, assim. Você chorou mais quando não te chamaram no 3º lugar ou quando te chamaram no 2º? Eu acho que ele quando chamou no 2º, porque eu realmente não esperava. Eu pensei, tipo assim, eu já tinha desistido eu fico de ganhar, sabe? Fico imaginando a cena assim, chorando, porque não chamou no 3º, aí depois chamou em 2º, aí chamou... foi muita emoção. Nossa. Muita emoção. E aí você avisou sua mãe lá, sua família que você tinha ganho? Então, não tinha, né, muito como avisar. Só quando voltar. Porque, né, faz tão pouco tempo, assim, que não tinha muito como se comunicar, não dava pra fazer um 90-90 e ligar a cobra pra casa, não dava? Dava. Acho que eu fiquei sabendo depois, mas foi perfeito, assim.
E aí que você pensou, é com isso que eu quero trabalhar, é a minha Eu já vocação. tinha certeza. Já tinha Desde certeza? antes, assim. Desde quando, mais ou menos? Desde que eu tinha uns 12 anos. Porque, assim, minha mãe é costureira. Meus pais conheceram numa fábrica. Meu pai era costureiro também. Tá. E aí, tipo assim, eu nasci envolvida nesse universo. Aham. Mas eu me dei conta mais velha, assim, quando eu tinha uns 12 anos, tinha uma moça lá da igreja que eu ia, que ela era estilista, e eu achava ela muito bonita, assim, sabe? Muito estilosa. Aham. Eram 3 mulheres, assim, que eram, assim, uma referência, assim, de moda pra mim. E elas se vestiam bem anos 80, 90, assim, porque, né, era essa Aham. época, inclusive. E aí ela era estilista, então, sei lá, eu acho que começou um pouco assim, de admirar ela, ver como que era a parte técnica lá em casa. Desde que eu era pequenininha, eu ajudava também, né, a Tá. virar umas Como golinhas, todo filho de imigrante. passar uma entretelinha. Aham. E aí, você já sabia que queria isso e a família, ok? Acho que é vocação dela, tudo bem, vai pra esse lado, Nunca. é legal. A minha mãe nunca me incentivou, assim, falou assim: você tem que ser costureira. Mas, quando a gente era criança, ela comprava uns bordados, assim, ela ensinava a fazer bordado pra passar tempo, assim, de Ah, brincadeira, fazer aham. bordado à mão. E ela ensinava a fazer casa, pregar botão, tipo, cada uma tinha um tecidinho, Uhum. que era um desenho, tipo, de cachorrinho, e a gente fazia essas Tipo ponto cruz, brincadeiras. assim? Era um bordado meio cheio, assim, tipo por ponto cruz, vamos Aham. dizer. E era uma brincadeira pra gente. E aí, o dia mesmo que a minha mãe percebeu, é porque um dia ela saiu de tarde. E aí, eu peguei a máquina dela e liguei, porque eu queria muito costurar, né? Aí, quando eu liguei, eu levei um susto, que é tipo dirigir carro. Você aperta, o carro Já foi pra tranco, acelera. aham. E aí, a agulha entrou no meu dedo. Só que no Ai, que a agulha na unha? entrou, na unha, nessa unha aqui, no que entrou, eu assustei. Daí eu puxei. Quando eu Ai. puxei, a agulha ficou no meu dedo. E aí, tipo, Você tinha quantos anos? eu tinha 12. E Tá. aí foi mó desespero. Só tava a gente lá em casa. Eu falei, ai meu Deus, essa agulha que eu vou fazer. Aí eu fui no posto, no postinho, sabe? Aí a mulher foi tirar, daí ela me enganou, porque eu fiquei desesperada, mas nem sangrou, só entrou assim. Aí ela falou, sua mãe chegou. Eu olhei, ela puxou. Aí minha mãe falou, tá, entendi. Porque eu ficava falando, eu quero muito estudar no Senai, quero fazer curso. Por favor, me leva. Só que a minha mãe falava, meu, você é muito nova, não dá. Aí eu insisti, ela foi lá. Aí eles deixaram eu entrar com 13 para 14 para fazer um curso de desenho de serigrafia. E foi minha primeira, tipo, De estampa. formação. De silk, sabe? De Aham, gravar aham. tela. Foi perfeito. Esse foi seu primeiro curso? Foi meu primeiro curso. Mas isso era... O Senai não era o colegial junto, então. Eram cursos, Não. entendi. Tinha cursos Você ia pro separados. colégio, aí depois você ia pro Senai. Isso, de tarde. Acho que eu estava de manhã e ia pro Senai de tarde. Entendi. Aí você já imaginava, assim, dentro da confecção, o quê? Que área? Porque o glamour tá no estilo, né? Na estilista. Não tá geralmente na modelista ou na costura, que são tão ou mais importantes até que a própria estilista. Mas o glamour geralmente fica... É que eu nunca enxerguei, naquela época, né, a moda como um glamour. Porque como era a profissão dos meus pais, Tá. tipo assim, pra mim a moda era uma coisa técnica. Você pega um tecido e faz uma roupa. Eu só fui, tipo assim, eu era criança também, né? Tem todos esses fatores. Só fui entender que era uma coisa mais artística quando eu entrei na faculdade, que eu tive esse acesso de entender a moda como arte. Mas antes disso, claro que eu tinha umas revistas de moda que eu via no jornal, sei lá, passava na banca de jornal e via uma modelo. E eu entendi um pouco, mas eu não Aham. tinha o acesso ao glamour. Eu sempre tive acesso ao chão de fábrica. Então, foi isso, assim. Eu queria fazer roupa. E aí você estudou, trabalhou com roupa, trabalhou aqui nas confecções aqui do Bom Retiro durante muito tempo, Uhum, até que casou e uhum. resolveu tirar um ano sabático. Foi Isso, mais ou menos isso, então. isso. A gente encurtou bem essa história, né, da época aqui do Bom Retiro, mas sempre produção. Alguma parte específica da produção? Modelagem? O meu sonho era fazer faculdade de modelagem. Só que essa universidade, ela ficava na Zona Sul.
E era muito cara. E aí eu não tive condições de fazer essa faculdade. Uhum. Mas entre o que eu ganhei a medalha de prata até eu chegar na faculdade, todo o dinheiro que eu ganhava aqui no Bom Retiro, trabalhando nas fábricas, eu investia na minha formação. E Então, eu mais fazia curso. cursos avulsos. Tipo oficinas. Uhum. Curso mesmo, Aham. sabe? Nessas escolas técnicas. Sempre gostei muito de coisa. Tipo, eu sou uma pessoa muito técnica. Aham. E aí, assim, eu elaborei. Então, eu trabalhava muito na parte técnica. Então, eu sempre trabalhei como assistente de modelagem. Trabalhei muito com costura. E aí, eu fui crescendo dentro daqui, né? Aham. Das fábricas aqui. E me tornei modelista, assim. Fui muito mais para a área de modelagem. Tá. E aí, então, você conhece o Adrian. Aham. Aí vocês casam, juntam um dinheirinho, vamos viajar, vamos pra Índia, porque a minha cunhada tá lá na Índia, já é um ponto de entrada, e lá a gente Aham. decide o que vai fazer. Chegamos com muita mala, vamos minimizar um pouco isso daqui, vamos ficar só com o que realmente importa, um de cada. Uhum. E aí começou a viagem. E aí, você já tinha ido pra um lugar tão longe assim antes? Eu já tinha feito os Estados Unidos, América do Sul. Uhum. Já tinha morado um tempo na China. Ah, na China também? Na China. Você chegou a trabalhar também, não? Trabalhei lá, Ah, é? em Guangzhou. Com o que você faz? Com importação. Importação. Foi perfeito. Foi perfeito, assim. Foi uma época muito legal. Você foi pra lá e conseguiu trabalho lá ou o seu trabalho Não, eu daqui te levou trabalhava lá? daqui, para uma empresa daqui mesmo, que fazia Entendi. importação. E aí Foi você ficou quanto perfeito. tempo lá? Eu fiquei entre indas e vindas mais ou menos 6 meses. Ah, você ia e voltava, E ia e aí voltava. voltava, porque eu Ah, fazia parte de compras? parte de compras, desenhava, aí eu participava, ia nas fábricas, trazia sample, porque era importadora e oferecia, tipo, essa importadora tinha um showroom e oferecia para outras marcas daqui. Bem nessa época que foi o boom da importação, Aham. foi maravilhoso. Foi incrível, sensacional. E também tinha ido bastante por causa do trabalho, eu viajava muito para Estados Unidos, Nova York e para Londres e Paris. Cada temporada, cada 6 meses, eu ia para os 2 lugares. Aham. Por E, causa do trabalho. e você que viajou bastante assim, então, até inclusive na Índia e depois na Índia, quando você viaja e mostra o passaporte brasileiro lá, o pessoal olha estranho, do tipo, você é brasileira? Pega de boa, assim. Eu, quando viajo sempre com o passaporte brasileiro, o pessoal fica olhando umas 3 vezes pra ver se você é brasileiro mesmo. Então, eu acho que eu tive a noção que eu sou, né, uma mulher asiática quando eu fui para a China. Tá. Porque, tipo assim, no Brasil eu não sentia tanta diferença, porque os brasileiros, eles estão acostumados Principalmente com aqui no Bom asiáticos, Retiro. Aham. E eu não achava que, não sei, e também, como eu fui criada, não fui criada dentro da colônia, eu era, tipo, eu convivia com pessoas, colegas de trabalhos da colônia coreana, mas eram só colegas de trabalho. Tá. Então, eu sempre convivi na escola, ou no meu bairro, que apesar de morar no Bom Retiro, mas eu morava mais pra baixo ali, Aham. com brasileiros. Então, eu nunca percebi, assim, que eu era asiática, né? E na China você E na percebeu China eu isso? percebi, porque as pessoas falavam, você é o quê? Eu falava, Pachil, Brasil, né? Aí eu falava assim, mas Brasil? Mas você é asiática? Aí eu falava assim, mas eu sou Hangul, coreana. Aí eu comecei a entender que a minha aparência física, ela fazia diferença no tratamento. Ah, é. Por ser Te asiática. tratavam melhor É, na China. Tipo, eles sentiam, não sei, eu me sentia acolhida, assim. Você sabe falar alguma coisa em coreano? Você Muito tem... pouco, assim. Eu sei cantar uma música. Ah, é? Santok. Santok. Que eu fui na escolinha quando era criança, assim. Entendi. E muito pouco, assim. Eu falo mogó, coisas assim. Tá. Bem... As mais importantes. Pra uma taurina ainda mais. Pra uma taurina, mogó, quero comer. Entendi. E aí aí... Eu já perdi, né? Eu já viajei assim. Não, mas na China, então, você se sentiu mais acolhida lá? Foi quando você se sentiu amarela, talvez, pela primeira vez, assim? Não pela primeira vez, né? Mas um pouco da diferença. E aí chega na Índia, e aí então vamos falar um pouco dessa viagem, desse 1 ano sabático. Tá. Vamos lá. Por que 1 ano, antes de mais nada? Era o que vocês achavam que dava pra bancar? Assim, nem foi um ano, tipo,
contado. Eu saí daqui, eu casei em novembro, e aí quando a gente se casou, teve uma coisa engraçada. Tipo assim, a gente se casou porque o Adem tava fazendo um documentário, sei lá, aqui no Brasil. E aí ele falou, vamos aproveitar e vamos se casar. Foi muito rápido, porque setembro eu fiquei noiva. E aí, tipo, aproveitou uma viagem que ele tinha aqui de trabalho, na Bahia. Vocês namoravam meio que à distância? A gente namorava à distância. Aí ele falou, eu vou pro Brasil fazer um filme lá. E aí, a gente já se casa. Aí eu falo pra minha mãe encontrar com a gente e a gente vai pro cartório. Falei, legal, beleza. E aí, no dia seguinte, a gente casou no sábado, assim, no cartório. E depois teve uma festinha, assim, meio de carnaval, assim, lá na Vila Madalena. E aí, no dia seguinte, ele almoçou na casa da minha mãe, ele e minha sogra, e foi embora. Tipo assim, foi um casamento bem engraçado. E foi pra França. Vocês casaram à distância aí também? A gente casou também à distância. A gente casou aqui rapidinho e ele foi viajar com a mãe dele pra lá. Mas vocês estavam namorando junto há quanto tempo? A gente já tava namorando há 2 anos. Tá, à distância. À distância. Foi meio no impulso, assim, não? Não, porque eu morei lá também, nesse meio tempo. Tá. Eu morei na França, mas, enfim, a gente... É bem, assim, prático, assim. E aí, depois, em novembro... eu acho que eu casei em outubro. Em novembro, eu fui pra lá já com a minha mochilinha pra viajar. Mas pra morar? Não, eu fui pra França encontrar com o Adem pra gente vazar. Mas, por exemplo, quando você vai... Vocês namoram à distância, vai. E aí vocês planejam casar. Naturalmente, a próxima pergunta é... Tá, mas a gente vai morar onde? No Brasil ou na França? Seria essa a pergunta, não? Então, aí é que tá, que a gente já tinha pensado nisso. Vamos por um lugar neutro. Tá, pra ninguém ter vantagem. Nem eu, nem você. Nem eu, nem você. Vamos todos ficar E a gente longe. nem sabia onde a gente ia morar. A gente tinha todo... É muito gostoso lembrar dessa época, porque a gente tinha todo um universo inteiro pra decidir. Entendeu? Tipo assim, a gente podia morar... A gente pensou em morar muito no Paraguai. Tá. Por exemplo. Você já chegou a morar lá? Não. Morei um tempinho quando era criança. Mas assim, em Assunção? Em Assunção. Uhum. Tipo assim, a gente tinha todo um futuro pela frente. É gostoso lembrar dessa sensação e sem, tipo, saber o que a gente ia fazer também. Acho que essa é a vantagem de alguém que tem um trabalho técnico, sabia? Porque, por exemplo, eu fico imaginando um advogado. Uhum. Um advogado, ele não pode escolher, assim, qualquer outro país tão facilmente, porque ele vai ter que reaprender toda a legislação do país que ele for, se ele quiser trabalhar com isso. Mas eu acho que pode sim, porque ele pode se reinventar e trabalhar em outra profissão. Então, exatamente, você teria que se desprender... Desapegar. Mas você não precisa desapegar tanto, porque, assim, a costura, a parte técnica, né, que eu falo, vai mudar as línguas, mas é universal, né? Então fica uma vantagem. Tanto que eu sou formado em publicidade, eu tenho um filho de 4 anos e eu já comentei aqui em alguns outros episódios, né? Se meu filho falasse assim, pai, acho que eu vou fazer faculdade de publicidade, eu ia falar, será, filho? Acho que se eu quiser fazer uma faculdade, faça uma faculdade que realmente o diploma é necessário, porque o que tem de publicitário que não fez a faculdade, o diploma, né? Eu falaria muito assim, se você tem alguma habilidade técnica, né? Por exemplo, música, por exemplo. Música você pode morar em qualquer outro lugar. Desenho, você pode ser desenhador, você pode morar. Tanto que eu comento com a minha esposa, eu queria tanto poder ter um trabalho onde você pode... Eu fico com inveja das pessoas que têm um trabalho, que pode viajar e trabalhar em qualquer lugar no mundo, porque... Mas você pode ter. Tipo assim, eu falo muito de habilidades. Eu ainda tô desenvolvendo um monte de habilidade que eu quero. Tipo assim, agora eu vou começar a formação de professora de yoga. Você entende? Tipo assim, a gente pode se reinventar pra sempre. Em qualquer fase da sua vida. Entendi. E, tipo, é muito legal também você meio que mudar. E você ainda pensa que, tipo, não sei onde vou morar no que vem, alguma coisa assim? Ou agora eu tenho mais estabilidade, né? Tipo assim, agora eu tenho muita responsabilidade. Isso a gente tá falando de 10 anos atrás, né? Quase. Não, um pouquinho menos, mas enfim. De alguns anos atrás. Saudade de ter todas essas possibilidades. E não que eu não tenha mais. Existe, só que eu tenho outras responsabilidades. Tem pessoas que dependem de mim. Então, eu preciso organizar. Tá. Mas os sonhos sempre estão aí, prontos para serem executados. E o seu marido também, assim, ele tem essa... Ele quando você sugeriu o Paraguai, ele já conhecia o Paraguai? Não, por Ele exemplo. não conhece até hoje. Ele não conhece até hoje. Porque tem um amigo dele que é jornalista, que ele falou... Porque a gente estava muito viajando e conversando com ele. Ele falou, acho que a gente vai ficar no Vietnã, que foi muito perfeito lá. Ele falou assim, gente, por que vocês não vão pro Paraguai? É um país que está em super desenvolvimento. Tem muita gente jovem. Teve essa conversa naquela época...
Mas a gente acabou, aí a gente pensou, não, vamos morar na praia, vamos morar em Paraty. Porque a gente gosta de sonhar. E, tipo, sonhar e falar e colocar energia nas coisas, não tem problema. Tipo assim, Uhum. pode ser uma coisa absurda, sei lá. Mas, assim, às vezes, numa dessas ideias absurdas, surge uma coisa legal, que foi assim que surgiu a Calma também. Aham. A gente, tipo, ficava. A gente fala de tudo, conversa de tudo, e de repente a gente conversou de uma coisa e a coisa foi formando corpo, por causa que eu acho que quando a gente coloca, tipo assim, coloca energia, de alguma maneira a gente movimenta, sabe, o universo. Sei. Então, eu acredito nisso. Ele fazia o que? Audiovisual, né? Então, ele é formado em jornalismo e Tá. ele trabalhou muitos anos numa rádio que chama Rádio Nova, que é uma rádio super descolada lá da França. E aí ele fez o ano sabático porque na França você tem direito de tirar um ano sabático depois de 10 anos de empresa pela lei trabalhista. Ah, é? É a Só que é empresa te tipo, bancando. não, você não Ah, você não perde o recebe, só que você emprego. não perde o emprego. É a Entendi, você tem uma estabilidade que estabilidade. chama. Tá. E aí ele resolveu. Ele é Ele tava há 10 jornalista. anos nessa. E aí ele veio pro Brasil, começou a viagem dele, fez um ano, não, acho que um pouco menos, mas um tempo sabático também, Aham. na América do Sul. Vocês foram pra Índia do Brasil juntos? Não, você foi pra França, encontrou ele e de lá vocês foram pra Isso, Índia. foi eu, ele e minha sogra pra Índia. Uhum. E de lá a gente começou a viagem. E aí o primeiro destino foi qual? Dentro daí vocês devem ter viajado bastante também. Foi Índia, depois Sri Lanka, que é Tá. muito legal. A base, que eu achei muito legal, que foi talvez intuitivo, mas que eu percebi de, tipo, antropologia, foi que na Índia as pessoas são hindu, né? E como para mim foi muito interessante poder ver isso com os meus próprios olhos, como que a religião impacta uma sociedade Uhum. na Índia, né? O hinduísmo. Aí depois eu cheguei na Sri Lanka, que é uma ilhazinha, assim, muito linda. E, tipo, a aparência das pessoas é muito parecida, né? Só que lá eles são. Ai, como. Olha, eu perdi aqui. A religião É deles é budismo? budista. Aham. Muito lindo. Como impacta no dia a dia das pessoas ter essa religião. E na sequência, porque assim, né, nesses lugares, tanto na Índia quanto no Sri Lanka, é uma estética muito específica, né? Tipo assim, que é meio vintage, né? Tipo assim, porque eles são muito fervorosos na cultura, né? Nas Tá. tradições. Tipo, as pessoas andam de Um pouco sari. conservador, assim. Eu acho que mantém, tipo, as mulheres andam de sari, aquele sari de, sei lá, 10 metros no corpo. Então, você também começa a entender qual o protagonismo da mulher, como que os homens se relacionam pela estética. Porque como a gente não conseguia conversar tanto, então eu tentava Visual. pelo visual. E aí, na sequência, a gente pensou assim, vamos para um lugar que tenha mais, um pouco mais ocidentalizado. E a gente chegou na Malásia. Tá, que é muçulmano, né? Nossa, e tipo assim, e é um grande mix, né? Porque assim, as pessoas têm olhinho puxado e Aham. são mais escuras, né? Então é um mix mesmo. Então parece mestiça. Então eu Aham. me identifiquei muito com as pessoas na Malásia, porque eu sou mestiça também, né? Aham. E como que a religião impacta na sociedade, nos hábitos do dia a dia. Então, para mim, foi uma veia, assim, da viagem, de observar esse tipo de transformação. E a comida de boa em todos os lugares? Muito boa, Então, muito você boa. não tem problema A com... gente meio que virou vegetariano, assim, mas nunca tive problema, só que eu tava com saudade de comer ramen. Lá na Índia não tem tanto, nem no Sri Lanka. Aham. Lá era samosa, sabe? Uns Sei. pastéisinhos. Eu sentia falta de comida, tipo assim, ramen, noodle, essas coisas. E Aham. lá na Malásia já tinha esse mix, já, que era um pouco da comida indiana, misturado com Tem uma comida influência chinesa também, chinesa. bastante, né? Então, tinha até um restaurante que era 3 rostinhos, assim. Um bem indiano, um bem chinês e um misturadinho, assim. Ah, é. E aí isso me marcou muito, Era porque era bem o... como a Malásia é. Era o logo do restaurante, Era esses o três logo do ossos, tá? restaurante. Desenho mesmo? Desenho. Aham. Que eu acho que quando você não consegue falar a língua, eu acho que fica uma poesia também de você ver os símbolos, né? Tá. Tipo,
das coisas. Eu tinha um bar, né? E era um bar meio de complicado, assim, porque ele não era um bar tradicional. A gente não tinha garçom. Então a gente tentava ensinar as pessoas a irem até o balcão, pegar sua cerveja. Então a gente começava a fazer várias placas, né? Aí eu comecei a prestar atenção nisso, nas placas dos estabelecimentos. Aí tem até um meme, né? Que fala: se tem placa, tem história, né? As coisas mais absurdas que não pode fazer, se alguém fez uma placa é porque tem algum motivo, né? E acho que você tá falando é mais ou menos assim, do tipo, quando você não entende a língua, você começa a prestar atenção mais nas outras partes, no seu caso, as partes visuais, nos gestos, e aí começa a entender um pouco, a gente faz uma leitura diferente, né? E é meio um olhar de criança, sabe? Tipo assim, eu lembro quando eu comecei a aprender a ler, meu pai tava dirigindo, aí eu li assim, tipo, rua, sabe? E eu acho que é essa memória afetiva. Que é um pouco que eu vivi, assim, em São Francisco, porque eu tô aprendendo a falar inglês, assim. Então eu ficava, tipo, vendo o gesto das pessoas. Tipo, ser criança, sabe? Você já não falava bem inglês? Então... Você viajou tudo isso sem falar bem inglês? Então... É porque é uma coisa que eu tô abrindo, assim. Então, tô, assim, tendo esse sentimento bem infantil ainda de... entender as coisas. Eu acho que é uma parte da minha cabeça não estava querendo absorver essa língua. Mas eu me viro bem e é o que na China você se virava em que língua, então? Então, eu tinha uma tradutora que falava inglês comigo. Eu entendo, eu falo, só que eu não consigo, tipo, expressar meus sentimentos. Tá. Então, eu tô batalhando pra ter isso. Mas que também tem sua poesia. Sim, sim. E muita coragem. Às vezes é um mix de coragem e inocência, né? De você saber que, sabendo ou não sabendo ter essas limitações, e simplesmente encarar. E se abrir o coração, sabe? Para coisas novas. Malásia, Sri Lanka, assim, em média, quanto tempo você ficava em cada lugar? No Sri Lanka, acho que eu fiquei menos de um mês. Na mas Malásia, é bastante também. Foi perfeito lá. Lá é muito bonito. Na Malásia, eu acho que eu fiquei também menos de um mês. Também é muito bonito. Nossa, tem um lugar assim que era todo estampado, uma cidade. Não lembro o nome, mas era perfeito. E teve um detalhe. Lembra aquela história do... que mataram o irmão do presidente da Coreia do Norte. Foi bem, tipo assim, na semana que eu tava chegando lá, eu falei, gente, que perigo. Mas eu só lembrei, nem sei por que disso, mas enfim. Tem um documentário... Eu assisti. Nossa, é muito bom esse documentário. A história das meninas na prisão, chocada. Né? Que era uma do Vietnã e uma da Malásia, né? Da Tailândia, eu acho. Ou da Malásia, pode ser. Acho que era da Malásia. Eu fiquei chocada. Que loucura, né? Bom, enfim. Aí depois... eu fui pra Tailândia. Só que a Tailândia é um país muito tipo de turismo. Tá. E eu não consegui me conectar com as pessoas de lá, tipo, as pessoas locais, sabe? Que engraçado isso. E tipo, no Sri Lanka eu senti mais proximidade, na Malásia também. Mas na Tailândia eu achei muito turismo, assim, como se, sei lá, você fosse aqui pro Nordeste, já tivesse o guia, sabe? Meio plastificado, assim. Talvez eu tenha ficado pouco tempo, talvez eu não tenha, enfim... ido nos lugares certos, talvez. Mas eu acho que lá é um país bem turístico. Aí teve... quando a gente tava no Sri Lanka, o que aconteceu? A gente conheceu no trem que vai pra cidade. É um trem bem lindo, assim. É um dos passeios bem tradicionais lá do Sri Lanka. A gente conheceu um casal francês. Ele é um artista plástico. E a mulher é vietnamita. E quando eu enxerguei esse casal, eu enxerguei como se fosse eu e meu marido no futuro. Porque eles eram um pouco mais velhos que a gente. E eles falaram assim, oi, você vai sair o trem, não vai? Eu acho que isso foi a chave pra gente ir pro Vietnã. A gente meio que conversou, tomou um café juntos, eles falaram assim, a gente mora no Vietnã. Eles eram metade... ela era vietnamita, só que ela acho que nasceu na França. Tá. E ele era francês. E aí eles falaram assim, a gente tem uma casa no Vietnã, então quando vocês quiserem dar viagem, vocês vão ficar na nossa casa lá. E acho que esse que foi a chave pra gente chamar tanto o Vietnã, porque a gente já tinha amigos lá, e a gente foi super bem acolhido. E eles eram pessoas fantásticas que fizeram todo um roteiro pra gente conhecer o Vietnã. Nos outros países, vocês ficavam em Airbnb, casa, apartamento, sempre hotel? Homestay, sabe? Normalmente era homestay. Na Índia, a gente ficou em alguns hotéis, mas normalmente era homestay, resumindo. Entendi. Na Tailândia também? Na Tailândia era mais hotel. Tá. Hotel.
E talvez vocês não tenham ficado mais porque não estava tão confortável, não estava tão legal quanto os outros Eu lugares. acho que a gente foi muito também, tipo, no lugar que a gente intuitivamente se sentir bem, a gente pode ficar o tempo que quiser. Tá. Ou tivesse mais lugares para Aham. conhecer. Sempre tinha uma hora na viagem que a gente falava, já deu aqui, vamos vazar? Tá. E aí a gente ficava um dia, comprava uma passagem e vazava. Coreia nunca foi opção? Foi. Demorei 30 anos pra chegar lá. Um pouquinho mais de 30 Mas anos. nesse ano que você se programou, você não tinha pensado em ir pra Coreia? Não, porque a gente não tinha dinheiro pra ir. Tá. Suficiente, porque o leste europeu, o leste asiático é muito mais barato, né? Tipo assim, só por isso, porque eu queria ter ido pra Coreia e pro Japão, mas eu precisava trabalhar mais. Ganhar um arozinho. Entendi. E aí, então, vocês foram pro Vietnã e o que foi tão bom, o que foi tão diferente, o que teve lá pra inspirar a fazer a calma? Então, eu acho também que eu aproveitei esse tempo, porque é uma profissão que é meio intermediária, você tá de mochilão, digamos. Porque Tá. ou você é turista, ou você vai, tipo, Ou você é despatriado, local. né? Aham. Ou despatriado, ou você vai tentar a vida, Tá. digamos. O mochileiro é uma profissão à parte, porque você nem tem o dinheiro para ser turista Aham. e você nem, tipo, tem você nem é fixo do lugar para tentar trabalhar. Uhum. Então é uma profissão meio marginalizada. Porque você tem que, tipo, meio pegar coisas baratas, tipo, não carregar muita coisa. E foi isso. Lá, o que foi mágico é que, primeiro, a gente alugou uma moto e fez todo o Vietnã, a parte norte, de moto, parando nos lugares que os nossos amigos nos indicaram. Então, eram lugares sempre perfeitos. Mas lugares Porque, tipo restaurante, tipo, museu, não, eu digo templo. cidades. Tá. Entendeu? Tipo assim, você para em tal lugar. Já era um mapa, assim, que para nesse lugar. A primeira coisa que foi, assim, muito chocante pra mim no Vietnã foi quando a gente conheceu feiras abertas, né? Feira aberta é assim, cada comunidade, aldeia, digamos assim, aldeias, né? Aham. Tipo assim, a minha aldeia é de oncinha. A sua aldeia é de se vestir de preto e de boné azul. Eu tô plantando banana, você tá plantando Maçã. maçã. Aí, nessa feira, você se encontra e você troca as coisas. Tá. E aí, gente, e é muito isso do símbolo, né, da estética. Tinha umas mulheres, assim, toda de franja, assim, de miçanga, neon, que chegavam, assim, com umas mochilas de palha, com umas crianças, com o marido, sei lá. Aí parecia uma gangster, sabe? Tipo, andando, mexendo as franjas. E aí vinha a outra galera que era mais do cânhamo, que eu lembro que a roupa era mais de guerreira, as mulheres, assim, que elas iam se encontrar. E elas vinham assim, elas iam se encontrar no meio e trocar coisa. E, tipo assim, pra mim, a estética dessa feira, foi, assim, chocante, assim. Que aí eu comecei a entender, tipo assim, que elas moram no camponesas. Então, elas iam lá com as cestas, que já... Tudo era lindo, né? A bota, tipo assim, todas as roupas eram perfeitas. Todo o estilo delas era perfeito. E elas ainda, tipo, levavam a comida pra trocar. Eu achei muito... Eu chorei esse dia também, de emoção. Porque eu nunca imaginei que eu ia encontrar de verdade, sabe assim? A realidade. Essa é a permuta de verdade. A vida acontecendo, sabe? E como, tipo, cada símbolo, aquela miçanga, cada pedrinha daquela miçanga tem um significado. Na Índia é assim já. Eu já entendi. Cada símbolo tem um significado. Mas é impressão minha, mas assim, você obviamente tá reparando sempre muito nas mulheres, dessas histórias assim. É porque elas eram meio que à frente disso, ou é porque te chamava a atenção? Porque aí depois, nessa oportunidade que eu tive, então eu comecei a ler muito, porque assim, no dia a dia eu não tinha muito tempo, né? E como você é mochilão, você tem muito tempo para ler você tá no e trem, para aprender. Você viaja muitas horas, tipo, às vezes a gente ficava 24 horas em trânsito, sabe? E que economizava uma noite de hotel, sabe? E aí eu comecei a ler sobre a guerra, né, no Vietnã. Então, o protagonismo das mulheres é por causa disso. Porque o homem, ele tinha que se preparar. E quantos homens morreram?
E é um pouco parecido com o Paraguai também. O Paraguai também teve a mesma coisa, né, na guerra do Paraguai. Verdade. Uhum. Você entendeu? Então, como que as mulheres tiveram. E como que os homens ganharam essa guerra? Fazendo traquitanas, né? Tipo, é muito legal. Foi uma viagem, assim, pra mim, extraordinária. Eu me conectei muito com. Eu acho, com certeza, assim, eu tenho muita ancestralidade por ali. Que tem uma energia muito forte pra mim, né? Você lembra, acho que no final da década de 90 chegou uma marca aqui no Brasil Uhum. que era de mochilas, coisas do Vietnã, que era tudo feito de lona, cânhamo. Eu Você não não lembro, eu lembra? não lembro, não Agora você lembro. falando assim, eu até tava tentando lembrar como que fala o nome, porque era um nome meio difícil de pronunciar, assim, pelo Hum, jeito que escreve pra gente, uhum. né? Aí quando você falou no cânhamo, eu lembrei dessa lembrança, assim, era tudo meio como se fosse coisa meio que de guerra, assim, mas de caminhão. Na verdade, não é nem de guerra, É, né? tipo jaquetão, né? É, Imagina a uhum, estética. é Aham. mais ou menos isso. E aí lá, pelo que eu vi nas matérias, você foi para aí uma cooperativa. Gente, foi outra coisa, Foi assim. uma dessas feiras livres que você conheceu? Foi depois dessa feira livre, meu, a gente tava de moto, de mochilinha. E assim, meu, choveu pra caramba, tempestade. E tipo assim, é sair muito da zona de conforto. Porque, tipo assim, eu sabia que eu não ia secar e que eu não ia ficar com meu pé quente por pelo menos as próximas 24 horas, sabe? Eu lembro disso, assim, dessa feira, de estar frio, de comer pho, assim, Já tinha e comido pho saber. antes? Já, Na já. China, nos Estados Na Unidos? China eu aprendi Aham. lá e na França, né? Ah, na Porque o França, é pho da verdade. França, sim, É é bem verdade. melhor, assim, não posso falar. Mas o pho do Vietnã, ele é mais simples, Aham, resumindo, assim, aham, do que a gente conhece aqui, que tem aquela casa de pho aqui, né? Então, aí a gente chegou lá na cooperativa e tinha uma menina que ela era vietnamita e ela falava inglês. E ela tava com uma alemã lá. Quando eu cheguei lá, a gente perguntou. E ela que meio começou a traduzir com a dona da cooperativa. E eu falei assim: pelo amor de Deus, Adrien, eu quero ficar aqui. Eu quero morar aqui com elas, eu quero ser voluntária. Aí o Adrien perguntou, tipo, conseguiu passar pra dona desse lugar e eles aceitaram a gente. Falou, pode vir amanhã que vocês vão morar aqui. Gente, foi tudo na minha vida. Porque, tipo assim, era tudo artesanal, assim, fazer. Era o cânhamo, a fibra, então a gente aprendeu tudo. E, tipo, a gente tinha que doar serviço, né? Então, eu doei meu serviço de modelista, o Adrien doou na parte de visual merchandise, de negócios, que ele arrumou a loja, aham. e a gente ficou morando lá. Foi perfeito, assim. Foi, assim, um lugar que eu me conectei muito, assim, com as mulheres de lá. Bem E babado. a cooperativa era só de mulheres, assim? Só de O mulheres. Adriano era um dos únicos homens trabalhando lá, Ele e o marido da chefe. da chefe. Mas sempre os homens, pelo menos lá naquela cooperativa, eles eram tipo. Eles não eram protagonistas. Aham. Dava pra perceber Era que era, um as mulheres apoio. eram um apoio. É. Foi muito perfeito, assim. A gente comia no chão. Ai, foi perfeito. E, tipo, a gente colhia a gente é aldeia, né? Então Aham. a gente ia colher pra cozinhar pra todo mundo. E, tipo, todo mundo comia junto. Ah, várias coisas que a gente meio que acabou se afastando. Não sei, pra mim foi assim, um encontro. Com certeza tem alguma coisa aí. É tanto que pra eu ir embora de lá, eu chorava. Tipo assim, eu não queria ir embora e a polícia convidou a gente a sair de lá, porque o nosso visto tinha vencido. Era um mês só, né? Você falou, o visto lá. E você estava há Aí quanto deu um tempo já? rolo, já tinha ficado, tipo, no Vietnã em si, viajando um mês, só que a gente não tinha tido tempo de pegar o visto e voltado. Foi horrível esse dia, mas estava na hora de voltar. Ah, Mas não foi, foi vocês que foi decidiram super sair. doloroso sair de lá, a gente tinha se apegado demais. Eu chorei de verdade, assim, tipo, litros, sabe? Tipo, eu chorei muito. Foi muito difícil e quem sabe um dia eu volto lá, né? Mas eu acho que eu entendi o valor de uma comunidade lá, sabe? De dividir tudo. Ah, e depois eu descobri também que, meu, as meninas lá, por que que essa mulher tava fazendo esse trabalho? Porque eu tava lá, só que eu não tinha internet, assim, não tinha tempo de ficar pesquisando. Aham. Depois eu li uma matéria no New York Times sobre essa cooperativa, sobre essa região, porque as mulheres foram sequestradas lá, que era bem na Ah, divisa com a China. E aí elas foram resgatadas. Nossa, foi horrível. E quando elas foram resgatadas,
Tipo, depois de anos de escravidão, elas voltavam para a comunidade e elas voltavam grávidas. Só que elas tinham sido violentadas. Aham. E a cultura machista, né, do que a gente vive no mundo em Aham. geral, chamava elas de, tipo, como se elas quisessem ter ficado escravas Aham. sexuais por anos. É absurdo. E elas morriam de ostracismo, porque elas eram abandonadas na estrada. Depois de tudo que elas viveram. E essa mulher, ela fez essa cooperativa para empoderar as mulheres. Então, nessa região, nessa cidade que eu tava, quem tem o poder é quem tem dinheiro. Tá. E quem ganhava o dinheiro. Entendeu? Graças a essa mulher Aham. que ensinava essas mulheres que voltaram dessa situação. Nossa, foi bem chocante, assim. E aí, eu fiz as contas de quando que talvez essas mulheres foram resgatadas e quem que eram essas mulheres. As que estavam lá comigo, convivendo comigo. Você entendeu? Meu! Mas na época lá você nem percebia Não percebi. Eu essas percebi quando eu marcas. cheguei em Hanoi. Não percebia. Tipo assim, todo mundo é muito trabalhador, assim. Mas eu não sabia que tinha esse. Será que. Agora eu tô me questionando. Será que. Porque eu chorei muito lá. Será que de alguma maneira eu devo ter sentido, né? Alguma coisa. Aham. Mas, porque, pelo que eu entendi, vocês foram convidados a se retirar. A polícia chegou em Ah, não, mas vocês? a polícia era outra história por causa do visto mesmo. Ah, Porque eu tá. acho que quando a gente chega lá, a gente tem que se cadastrar pra ficar lá nessa Uhum, cidade. uhum. E aí eles perceberam que o nosso cadastro já tinha vencido, entendeu? E aí só por Entendi. isso que a gente teve que sair. E era bem na divisa com a China. Então, era um lugar mais assim, sabe? E você lembra qual que era o produto que vocês produziam lá? A Era. gente fazia cânhamo a Tá. A partir fibra. da fibra Aham. a gente fazia da fibra Da da planta. planta. Aham. Então, aí você vai filando, e aí tem uma máquina que vai fazendo como se fosse o rolo de linha. Aham. E aí, esse rolo, você passava pela máquina De trama lá. de trama aí, Aham. sabe? E aí Fazendo fazia o assim. tecido, é isso? Fazia o tecido, aí o tingimento era das coisas que a gente pegava da roça, sabe? E aí fazia um produto final ou vendia só o tecido Então, para depois aí quem eles eram quisesse? especialistas em duas coisas. Num tipo de bordado embutido, que era um desenho assim, bem arabesco, digamos, e um tipo de estamparia que era a partir de cera de abelha. Então, as duas técnicas, que chama batik, eu acho que Tá. mais fácil de entender. E a gente participava dessas duas coisas. Então, tinha todo tipo de material. Tinha bolsa, tinha roupa. Então, eu comecei a fazer lá, tipo, umas calças clochá, porque o tecido, ele não era largo, tinha 50 centímetros. Então, eu pensei, como eu posso aproveitar sem perder nenhum pedacinho, entendeu? E aí, eu fiz, tipo, um macacão só costurado aqui, entendeu? Só Tá. costurado Aham. aqui e costurado nas costas, porque aí ficava 50 centímetros aqui, 50 centímetros aqui, que aí não gastava nada. Ah, E você vestia vários começou. corpos. Aí você Aí começou a criar as roupas para. E elas aceitaram bem? Elas elas gostavam? amaram, eu Ah, é? deixei todas as modelagens lá, todas as pilotos. Eu não peguei nenhuma roupa pra mim. Porque aí eu deixei isso pra elas reproduzirem, entendeu? Entendi. Pra elas venderem, Foi pra sua ser uma coisa. contribuição para Foi a elas. minha contribuição, isso, E aí exatamente. elas. Agora, então, porque uma coisa é você produzir uma matéria-prima, né? Que eu querendo não ter sido uma matéria-prima, e agora elas também poderiam vender um produto finalizado já. Que Então. elas já faziam, só que esses modelos que eu Modelos deixei lá, diferentes. modelos diferentes. E você já tinha feito modelos assim aqui, né, antes? Ah, eu fiz Com essa tantos preocupação? modelos, né? Ah, eu fiz de tudo, né? Mas com essa preocupação, não. Eu acho que tudo isso foi. Porque nada é do nada, né? Eu Uhum. acho que a gente vai entendendo as ideias, vai se aprofundando para depois sair uma coisa final. Uhum. Eu acho que foi aí que despertou um monte de coisas dentro de mim. E aí que nasceu o nome da Calma. Porque quando a gente tava voltando de lá, que meio que a gente terminou, chegou no norte da China e foi voltando para Hanoi de motinho. Aí a gente tava. Era muito lindo. É muito lindo lá, porque tem um monte de montanha de arroz, assim, sabe? Então Uhum. na estradinha não tem muito perigo, porque não tem tanta tráfego, sabe? De carros. Então, a gente tava na motinha, a gente falou assim: o Adam falou, ai, nossa, se um dia a gente for fazer alguma coisa, a gente podia levar esse espírito que a gente aprendeu aqui, de comunidade, de tranquilidade. Depois que a gente terminava, por exemplo, uma coisa que era legal, quando a gente terminava de costurar, tipo, dava 6 horas, a gente ia jogar vôlei, todo mundo.
Tá. Ah, era muito legal. E a gente comia todo mundo junto no chão, sei lá. Aí ele falou assim: vamos fazer alguma coisa relacionado com esse sentimento que a gente tem aqui, de calma, de segurança, de comunidade. E ele falou: qualquer coisa que a gente for fazer no futuro, pode ter o nome de calma, pra gente lembrar de onde que a gente de verdade se sentiu tocado. E calma mais no sentido, então, de segurança, assim, aqui eu não preciso ficar tenso. Porque calma, né? Ainda mais. Eu achava que era literalmente um manifesto contra um fast fashion, porque Não, o calma é não. um slow, né? Mas é um calma Uhum. mais no sentido de aqui você tá seguro. Mas É. nesse sentido. E Ah. também de calma, você tá dentro de uma comunidade, você não Uhum. tá sozinho. Aham. É isso que eu acho que pra mim, que significa calma, é isso, você não é sozinho. É o A calma. gente tá junto. Entendi. É o calma ao contrário do não tenha medo. É, Não o contrário do não seja apressado. é, Entendi. E aqui por isso que assim, né, naquela minha pequena introdução, né, a gente começa pelo genderless, né, da questão do unissex, porque a nossa confecção sempre foi voltada para moda feminina. Eu até falo, né, porque se fosse depender do confecção do homem, de quando o homem compra uma roupa, ia morrer de fome, porque os homens não usam até rasgar, furar. uhum. E aí o slow fashion, eu achava que o calma era meio que disso, mas agora toda essa eu acabei entrando nessa história e entendi, né, esse conceito. E do Vietnã, depois então vocês voltaram para a Índia, voltaram para o Brasil, ou ainda Não, do deu Vietnã tempo a de gente foi pra fazer Laos. para Uhum. Laos? Aí ficou muito tempo também? Foi bem rápido, assim. Tá. Eu Laos. acho que o Vietnã, ele foi uma transformação muito grande. Uhum. Sabe assim, quando você fica até meio de tipo, a energia, a gente foi muito mexido, muita energia. Sabe assim, às vezes quando mexe muito sua Aham, energia. aham. E aí o Laos foi assim, eu tava muito cansada, já tava exausta, Já sabe, estava da meio que viagem. na prorrogação já. Depois a gente Entendi. voltou pra França. Aí ficou um tempo lá. Depois a gente ficou um tempo lá, a gente descolou um motorhome, que fala, né? Tipo um De um trailer assim, uma amigo, casa e ainda com. viajou a França toda, assim. É, a gente desceu até o sul, assim, foi perfeita essa viagem. Dormia no carro, essas coisas. Aham. Acho que a gente tava com esse espírito, né? De desbravar, de viajar, E essa vibe. foi alguns anos antes da pandemia, né? Acho que É, se vocês não tivessem vivido isso naquela sabia que eu época. penso nisso? Porque assim, já, tipo assim, é limitado a higiene em muitos lugares que a gente participou, de que a gente tava lá. Aham, Porque no Vietnã é homestay também. Tipo aham. assim, você dorme, só que é tipo uns galpões, assim, a arquitetura lá é muito perfeita, assim. Todo mundo dorme em cima, que é tipo um galpão, todo mundo dorme junto. E embaixo é a cozinha, assim. E aí Tá. tem um cobertinho que você come, é perfeito. E assim, a questão de higiene, ela é um pouco limitada, né? Então eu Uhum. pensei mesmo, quando teve a pandemia, eu falei, não sei se eu ia ter coragem. E também eu acho que é uma questão de época de vida, de idade, de força física, de encarar a vida de uma maneira diferente. Foi um bom momento de ter feito. Mas o Vietnã foi um dos países que melhor melhor enfrentou a pandemia. O Vietnã Eu não foi sabia. super. Eu tenho um restaurante que é o Bami. Uhum. Eu sigo o Eu sei. Instagram dos donos. Aham. Eles ficaram presos no Vietnã na época da Eles mostravam a pandemia. rotina. E aí o Vietnã foi um dos últimos países que liberou gente de entrar e sair. Por isso que eles ficaram Ótimo. presos lá, né? Que E por isso bom. que eles conseguiram enfrentar tão bem também a Uhum. pandemia. E aí, bom, voltou para São Paulo e aquele caos, né? Tudo aquilo de diferente de um calma. Assim, para mim, calma e São Paulo já são opostos, assim, É praticamente, né? verdade. Cada dia Né? eu tô tendo mais consciência de como a gente vive numa cidade grande, né? Ah, demorou para pegar o ritmo da cidade de São Paulo de novo? Ou você acha que você ainda está conseguindo segurar o ritmo do Vietnã aqui em São Paulo? Olha, aconteceu tanta coisa. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou com uma mão na frente e outra atrás, porque a gente tinha gastado todo o dinheiro, né? Tá. E aí a minha mãe acolheu a gente no apartamento dela, bem pititico. E aí a gente pensou, o Adam, jornalista, ele tava procurando trabalho mais freelance. Na viagem ele trabalhava um pouco para algumas redes, né? Alguns jornais franceses. E eu pensei, meu, o que eu vou fazer?
Aí eu falei, preciso dar um gás. Aí eu comecei a fazer modelagem. Frila. Não, comecei a fazer pra modelagem você do mesmo. que eu queria. Eu pensei, o que eu posso começar? Eu comecei fazendo jaqueta a partir dos lenços da minha coleção. Eu tenho coleção de lenços. Sabe, Tá. lenços de Aham, seda e aham. tal. Aí eu pensei naquela teoria do Vietnã. Como eu posso fazer uma jaqueta a partir de um lenço, aproveitar ele inteiro e cortar o mínimo dele, porque é uma estampa tão bonita, né? Eu Aham. achava o lenço amarrado muito assim, pequenininho. Você não via estampa. Aí eu fiz umas jaquetas que elas eram tipo assim, entendeu? Aberto, o lenço Aham, aberto com as aham. manguinhas, assim. E você mesmo costurava? A minha mãe costurava. E aí vendia Aí fazia onde? modelagem, na internet, tipo assim. Aí eu fiz uma página no Instagram. Aí o Adrien, que trabalhava um pouco com audiovisual, ele filmava todo o processo. E foi assim que nasceu, assim, Aí já era a calma. ideia já era calma. Aí a Mas, gente escrevia etiqueta à mão, fazia meio de retalho. mas assim, abrir uma loja virtual no Instagram e tal, eu acredito que vocês não compraram tráfego, vocês impulsionaram. Nada, Então, nada. como é que vai chegando? Como é que vai... Olha, Os primeiros clientes, você eu não lembra? gosto muito dessa palavra, mas é o que resume. Foi orgânico mesmo. Aham. Porque a gente colocava na internet, vendia uma, eu comprava tecido, fazia outra. E foi assim, tipo assim, a gente não ganhava um dinheiro suficiente para se sustentar por vários anos, né? Aham. Tipo, a gente não pagava um aluguel com isso. Mas a gente, tipo assim, começou muito sem. Como se fala? Sem. Sem intuitivo mesmo. Sem grandes planejamentos, assim. Sem grandes planejamentos. Muita gente pergunta, mas como que vocês fizeram estudo de mercado? Exato, vamos pro lado Não, coach agora. mas eu. Não, foi Foi... intuitivo Mas você mesmo. estava trabalhando com outra coisa ao mesmo tempo e Então, eu não fazendo isso? consegui me recolocar. E eu achei meio difícil. Tipo, fiquei meio chocada, assim. A Ah, é? princípio, porque assim, eu tinha anos de experiência técnica, tal. Não Aham. sei se era um momento difícil do mercado, não consegui me recolocar, então eu falei assim: não vou ficar também sem fazer nada. Então eu fazia, tipo, eu sempre pensei assim: eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho, entendeu? Tipo assim, não adianta ficar sonhando. Eu falei: o que eu posso realizar hoje que vai me ajudar? Aí eu comecei, a fazer minhas coisas, mesmo procurando um emprego. Porque eu precisava também, tipo, imagina, eu tinha casado, eu precisava ter uma casa, eu precisava Aham. construir uma família, sabe? E aí eu comecei a colocar currículo e tal, aí eu comecei a pegar freela, aí eu peguei freela de tudo, de modelagem, de coordenação, de várias coisas. Eu tinha, tipo, 4 empregos, assim, mas tocando a calma. E nesse meio tempo, o que aconteceu também, que ajudou, foi que meu marido ele foi convidado para trabalhar na FIFA da França para cobrir uma Copa do Mundo na Rússia. Tá. E aí, quando ele foi 2018. para lá, ele ganhou uma grana. E aí, quando ele voltou, ele falou: Não, Kelly, agora você pode largar Os os freelas. freelas. E agora você vai se dedicar, porque eu tenho esse dinheiro que vai dar para bancar pelo menos uns meses aí de aluguel, entendeu? E aí Aí, foi aí que eu 100% a sua investi calma. 100%, que aí começou a virar mais, porque eu tinha mais foco, né, na empresa. E aí, então começou com uma loja de internet. É. E aí, quando que. É uma decisão um pouco difícil, do tipo, agora vamos ter uma loja, porque é uma despesa, é um custo a mais, às Nossa, vezes. mas demorou muito, muito. A loja, imagina, foi assim, muito tempo É. depois. A Mas, loja, eu nem nunca pensei que ia ter então, uma loja. não dá vontade de ficar só na internet? Então, o que aconteceu é que a gente morava numa casa de 2 cômodos, bem pequenininha. E eu não tinha nem mesa de, Tá. tipo uma mesinha assim, não tinha, eu fazia no chão mesmo. Aham. Nossa, eu lembro quando eu comprei essa mesa. Foi um sonho que eu realizei. E até ela tá na minha casa até hoje. Eu vou trazer essa mesa pro ateliê. Que é uma é uma tampa de, como fala? Uma porta. Uma porta. É. E 2 cavaletes, assim. Foi tudo quando eu consegui essa mesa. Mas assim, é isso, assim, foi. Aí a gente tava nesse lugar de 2 cômodos, só que a gente já recebia gente, a gente já fazia Ah, festa entendi. nessa casinha, tinha um quintalzinho bem gracinho, um corredor, né, que a gente chamava de quintal. Aí teve um momento que eu pensei, ou eu pego um lugar, porque as pessoas iam na minha casa, eles se trocavam no meu quarto, que virou tipo meio que provador. Aham.
Então foi bem assim, sabe? E aí depois eu falei, ou a gente pega um ateliê, uma fábrica, um ateliê, um escritório e uma casa nova, tipo assim, só que aí vai ser 2 aluguéis, dinheiro de Uber, transporte e tal. E apareceu a oportunidade de uma casa num grupo de franceses, uma francesa estava indo embora na Vila Madalena e a casa era perfeita, assim. Só que era tipo 3 aluguéis nosso. Mas quando eu entrei naquela casa, aí tinha um lugar lá embaixo, na frente, tinha um quintal belíssimo, assim, tudo chique, assim, sabe? E era 3 aluguéis. Aí eu pensei assim. Mas quando eu entrei naquela casa, eu falei, eu quero morar aqui. Meu, eu quero muito morar aqui. Meu, eu preciso morar nesse lugar. Porque eu vou ter meu ateliê lá embaixo, na frente de um quintal. Você já visualizou tudo. Meu, eu visualizei tudo. Daí eu pensei, meu, eu vou dar um jeito de pagar esse aluguel. Aí eu acho que, tipo assim, isso que me deu um gás. Porque nessa época eu fiz uma coleção bem bonita, assim, sabe? Bem linda. E aí, e bem misturada, assim, umas mix de estampa. Eu falei, meu, eu vou fazer tudo dessa coleção e com esse dinheiro eu vou conseguir pagar esse aluguel. E meu marido tava super assim, ai, não sei. Aí ele ligou pra minha sogra. Aí eu falei pra minha sogra, não quero saber, eu vou dar um jeito, eu vou pagar esse aluguel, sabe? A gente tava com medo de pegar uma responsabilidade e não conseguir assumir. Aham. Ai, foi tudo, assim. Foi ótimo também, porque foi 1 ano antes da pandemia. E eu também fiquei presa. Depois eu conto isso daí. Fiquei presa na pandemia, fiquei presa lá na França. Porque a gente tava lá. E aí eu consegui ir pra essa casa. Meu, a casa era muito linda. Muito, muito bonita. E aí ela virou casa, ateliê, Aí virou loja, tudo. tipo ateliê aberto, era 3 andares. Aí, tipo, no primeiro andar, eu fiz meio uma loja, coloquei, tipo, arara, tudo. Aham. Muito bonita. E foi isso. E aí eu acho que E é isso onde que é me a Calma deu. até hoje. Não, aí depois da pandemia, no meio da pandemia que a gente quis separar. Porque era assim, tinha 2 quartos, eu acho. 2 quartos lá em cima. Tinha um quarto que era só de estoque. E aí tinha o ateliê e a minha sala era assim. Só que eu me sentia todo o tempo trabalhando. Até hoje eu me sinto um pouco Tá. assim, mas na época era um pouco over esse sentimento, assim. Aham. Porque, meu, não parava. E era só eu e o Adrien na pandemia pra fazer tudo. Sempre foi meio que só eu e o Adrien. Então, ficou muito pesado, tipo, fisicamente, de carregar tudo isso, Aham. sabe? Daí, no meio da pandemia, que a gente decidiu ver uma loja. Ah, entendi. E aí, vocês não moram nessa casa que foi Não. primeiro. Vocês entregaram o imóvel depois. Entregamos. Aí a gente abriu a loja. Lá, a gente. Tudo a gente meio que faz perto da gente, né? Tipo, a gente foi andar. Já tava meio que podendo andar na rua, fazer, Aham. tipo, ginástica na rua. E aí a gente ia fazer ginástica. A gente ia no mercado também andando. E aí a gente passou nesse lugar. Era uma loja bem bonita, assim, sabe? Só que a gente nunca imaginou que ia ter uma loja, mais um aluguel. Não sei, acho que a nossa cabeça não tá preparada, né? Tipo, a gente tem medo, né? Aí a gente falou com o dono e aí ele fez um preço mais em conta porque ainda tava na pandemia. Então a gente falou, vamos levar as coisas do estoque pra lá. Não era pra ser uma loja aberta porque era pandemia. Aham. E aí foi isso, só que não tinha como comprar as coisas. Então eu levei tudo dessa minha casa. Porque eu gosto muito de imóveis vintage, né? Então desde a primeira casinha, quando eu achava umas coisas, eu já tava guardando porque eu sabia que ia mudar pra essa casa. Tá. Aí dessa casa, os móveis, eu levei todos pra loja. Tudo que eu tinha lá, porque não tinha onde comprar Uhum. mesmo, sabe? Não dava pra ir. Aí foi isso que começou a loja. Começou como se fosse um escritório, né? O estoque. E aí foi transformando em loja. E é onde hoje dá pra comprar no espaço físico. Isso. Algum outro lugar dá pra comprar, fora a internet e a loja? Você faz Então, a revenda, gente atacado, alguma tem. coisa? A gente tá vendendo até no Havaí. Ah, é? Tem uma pessoa que eu conheci, assim, numa festa em Nova York. Aham. E ela me conectou o Adrien, né, que trabalha mais com comercial, com uma pessoa lá no Havaí. E tem pouco, não é o forte, né, Aham. da nossa marca, mas tem algumas pessoas que compram pra revender, sim. Porque você tem escala pra isso? Consegue Tenho, fazer? tenho. Tenho escala e quem vende também é um site muito famoso, especializado em moda. Também é uma das pessoas que compram bastante, assim, Aqui é esse tom brasileiro. brasileiro. Tá. E a gente vende para todo mundo. Se você estiver no Vietnã, você pode comprar pelo site, a gente Aham. entrega. No Japão, a gente entrega. A gente tem muitas clientes fora do país, assim, Europa,
Estados Unidos, Mas América do Sul. vocês não vendiam assim a distância. Aqui vocês começaram. Online, a gente é online, é uma empresa online. Vocês começaram online antes da pandemia, né? Porque muita coisa. Eu percebi assim, eu gravei com várias pessoas já, que por sorte ou pelas coincidências, já estava vendendo online antes da pandemia. Então, quando deu a pandemia, já estava preparado a vender de forma online. Então, isso foi uma forma até de dar um gás a mais, assim. Então, você já estava vendendo antes, já. Né? Porque roupa é difícil você comprar uma roupa de uma marca que você nunca comprou antes, sem nunca ter visto como que é modelagem, você veste bem, esse tipo de coisa, né? E se bem que também o estilo de roupa que você faz não é um estilo, como é que fala? Tão apertado assim. Você tem uma margem maior para as pessoas poderem usar, né? Eu acho que calhou também o nome da empresa no momento da pandemia e o tipo de roupa que a gente estava oferecendo naquele universo. Porque você ficava em casa, você tinha que trabalhar, você queria ser positivo. Então, foram vários ingredientes que fizeram a empresa ter relevância nesse momento. A fortalecer a sua identidade, inclusive, né? Porque quem conhece agora toda a sua história e tal, dá para entender que era muito óbvio ser Calma São Paulo, esse tipo de roupa, esse tipo de trabalho, né? Mas quem descobre isso agora em 2023, 2-3 anos depois da pandemia, acha que foi tudo pensado por causa do momento e tal, né? Mas era uma coisa... Não. Por isso, são os pequenos processos que fazem as grandes coisas. Porque o dia a dia é isso, né? É a luta... Tipo assim, é muita luta, né? A gente, assim, foi do zero, pequeno, e, tipo, às vezes, quando você vê de fora, parece que já tava, que nem você falou, tudo programado. Mas o processo é muito legal, né? Então, quando é uma coisa assim que não é planejada, é um processo, é um caminho que você tá, uma jornada que você tá indo, quando foi a primeira vez que você falou assim, nossa, acho que deu uma estourada, ou acho que deu uma... acho que a gente tá chegando num lugar que eu não tava imaginando. Quando que foi essa sensação? Eu acho que quando eu consegui pagar o aluguel, né? Da loja? Da casa, né? Na primeira vez. E depois, pra mim, o que foi muito... que eu pensei, que da hora. É quando eu consegui, tipo, ligar pro fornecedor e falar, tô indo aí, escolher estampa e comprar tecido. Porque, tipo assim, imagina que eu sou uma criança que tava vendo todo o universo daqui. Aí eu comecei a, tipo, trabalhar aqui. Eu achava o máximo trabalhar, só que eu era investidora do dinheiro dos meus chefes, né? Então, eu levava isso com uma responsabilidade muito grande de você pegar o dinheiro dele, investir no que você tá pesquisando e eles apostarem no seu talento. Muito respeito, muitas oportunidades, assim, eu tive aqui no nosso bairro. E fazer isso, pra mim... Eu lembro que foi a primeira vez, eu fui no fornecedor e falei assim, Kelly, da onde? Da Calma São Paulo. Aí eu falei, mano, eu posso ser a própria investidora do meu próprio dinheiro. Foi muito chocante, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei, mano, tenho crédito no mercado, sabe? Posso comprar, tipo, um rolo de tecido exclusivo, com o que eu escolher, com a cor que eu escolher. E até hoje ainda é mágico, tipo, porque fazer isso. No começo, quando você vende pela internet, por exemplo... eu trabalhei com retalho, eu trabalhava muito, tipo, assim, com o que tinha no mercado, porque eu não tinha tipo, assim, como escolher. Mas também não desanimava, por isso que eu fazia mix de estampa, porque eu queria fazer uma estampa exclusiva, só que eu não tinha condições. Então eu pegava 3 estampas pra ela virar exclusiva. Aí a manga era de um lado, a outra era do outro, o outro pedacinho era do outro. Ficava montando esses quebras-cabeça pra tentar fazer uma coisa diferenciada, né? E eu fui herdeiro, né? Porque, assim, meus pais faziam confecção, eles têm toda a história de sofrimento imigrante. Eu fiz comunicação social, eu fiz publicidade. E aí, pra mim, foi mais cômodo eu continuar o trabalho dos meus pais, né? Tipo, minha mãe nunca me incentivou a fazer confecção. E aí ela falava assim, não, vai pra sua área, vai pra publicidade, você é bom nisso, não sei o que, vai pra isso. Não, eu quero ser patrão. Aí fui fazer confecção e a gente
pega já... Eu me incomodava com o nome, porque eu achava os nomes das lojas que meus pais faziam meio brega, né? Mas assim, pô... Conta, vai. Qual que era o nome? Nossa, já Eu teve... amo os nomes. Nossa, Perfeito. o último era Profinas. Profinas. Por que é Profina? É porque é roupa pra gente fina. Só que... Gostei, porque achei meio tipo gíria. Mas era... Gente fina. Mas era moda grande também. Então, aleatório. Eu amo essas coisas aleatórias coreanas. A gente, inclusive, assim, depois que você estudar um pouco coreano, você vai passar pelo Bom Retiro pelo Braço, você vai ver o nome das lojas. Tem muito trocadilho com coreano, assim, que é sensacional. Eu amo. Assim, ó, se o pessoal estiver ouvindo aqui, tem uma loja do Brás que foi uma das primeiras que eu lembro, assim. Ela chamava, para os brasileiros, Sargo Pargo. E, na verdade, é Sargo Pargo, é comprando e vendendo o nome da loja. Que fofo, gente. Tem uma outra loja que é nome de duas meninas, Sara e Nika, né? Aí você pensa que deve ser as filhas do dono, mas é Saranika, tipo, compra, vai comprar, sabe? Ai, gente, eu amo. Porque também tem uma poesia nisso, sabe? Tipo assim, de ser muito realista. Porque talvez a gente que é filho de imigrante, os nossos pais não podiam sonhar muito. E também não podiam, tipo, não tem a cultura que a gente alcançou. Exato. Então, é uma simplicidade muito emocional, afetiva. É uma simplicidade afetiva de você só ver o óbvio. É uma poesia, né? A minha mãe, na Coreia, ela trabalhava numa boutique. E o sobrenome dela é Go, né? K-O. E aí ela chamava ela de Miss Go, né? Miss Go. Aí quando ela veio pro Brasil, ela teve a primeira loja dela, era Dona Go, sabe? Do tipo, você fazia Miss Go, mas tinha que ser Dona Go, na verdade, né? Mas por que eu tava falando isso? Porque quando você falou assim, eu comprei um rolo exclusivo, eu fiquei imaginando assim, nossa, será que ela comprou uma coleção inteira de uma tecelagem? É muita coisa, né? Não, mas era literalmente um rolo, na verdade. Porque não pode ser só um rolo, porque existe o mínimo, né? O mínimo exato. que eles batem pela estampa, né? E aí, tipo, ter conseguido chegar nesse mínimo, pra mim, já foi tudo na minha vida, né? Pra ter uma estampa exclusiva. Pra ter uma estampa exclusiva. Tipo assim, porque é muita luta, né? Tipo assim. É muito. É muita luta. Mas às vezes eu penso, vocês que já conseguiram, tipo assim, vocês que já tinham pais, que já tinham a fábrica, é muito privilégio. Já ter pessoas que já são treinadas. A gente tá penando, assim, pra conseguir montar equipe. Tipo, eu nunca tive esse conhecimento de gestora, sabe? E, tipo, eu acho que talvez você já tenha, como seus pais já eram gestores, você aprendeu coisas assim, né? Nesse sentido, talvez? Era o ponto fraco das lojas dos meus pais, porque a minha mãe, ela fazia tudo. Ela era modelista. Que nem eu. Exato. Ela tinha pouca equipe. Tá. Ela sempre falava assim, ela falava pra mim, você quer fazer confecção? Então vai fazer modelagem. Então foi fazer sigball, foi fazer... Ela achava que eu tinha... Eu sou assim, eu penso assim, só que a gente tem que abrir, né? Minha mãe ia te amar, mas assim, eu discordava da minha mãe. Não, tá certo. Eu sou gestor, mas tanto que não deu muito certo, assim. Mas minha mãe falava assim, né? Você quer fazer confecção, então vai trabalhar um tempo na confecção dos outros. Não fica aqui só na sua pra loja. Você abrir a cabeça, né? Porque você vai ficar aqui só achando que é só mandar fazer isso, aquilo, sem entender todo o processo, né? E eu achava que, mas perda de tempo, não sei o quê, né? Nunca foi, na verdade, a minha paixão. Essa aqui é a verdade, né? E acho que uma coisa que meus pais, acho que nunca falaram pra mim na época é assim, você vai ganhar pouco, mas trabalha com o que você gosta, né? Ou mesmo que, o que é ganhar pouco? O que é... É relativo tudo isso, né? Então eu fiz quase 8 anos de confecção, né? Eu fiz acho que uns 2, 3 com meus pais, depois eu fiz acho que uns 3 com a minha esposa, né? Nesse meio tempo um pouco sozinho. E aí, na época, o meu sonho era virar uma Hering. Fazer sempre a mesma camiseta branca básica, você controla isso aqui e tal. Eu não gostava da forma que a gente trabalhava, de gastar tanta energia, tempo numa coleção que vai durar poucos meses, e depois a gente perde, né, as roupas.
E aí entra uma das coisas que eu queria perguntar para você, que acompanhando, né, Uhum, o seu Instagram e tal, as suas pesquisas, as suas viagens de pesquisa, porque as viagens de pesquisa que eu fazia na época uhum, com minha mãe e tal, era Paris, Londres, 2 dias aqui, 2 dias ali, aquela uhum, pauleira passando em todas uhum, as lojas, comprava um monte de amostra e voltava. uhum, E eu vejo que as suas pesquisas são bem diferentes, né? O primeiro, os uhum, locais que você costuma fazer, uhum, e o segundo, o tempo que costuma demorar, né? uhum, Como que é esse processo? Como que você escolhe para onde você vai, o que que você uhum. quer? Eu passei bastante tempo, assim, bem pali-pali, né? Tanto nas empresas que eu trabalhava e comigo mesmo, porque eu fui formada, né, desse jeito bem coreano de fazer as coisas. E eu agradeço muito todas as pessoas que passaram na minha trajetória e me ensinaram tudo isso. Mas eu também já, assim, não sou muito mais nova e eu já fui muitas vezes para os mesmos lugares, entendeu? Então, tipo, eu não tenho agilidade de quando era mais nova, mas eu tenho mais capacidade mental de entender as coisas, você entende? Então, uma coisa foi equilibrando na outra. E o que eu acho? O que é uma pesquisa para mim? Como eu acho que os artistas plásticos fazem, né? Tipo assim, todo mundo que é artista, até assim, no passado, Picasso e Matisse, as tretas que eles tinham de um meio que copiar o outro, todo esse rolê é porque quando a gente trabalha numa área, para mim, trabalho com moda. Onde que eu vou ver a moda? Nas grandes casas, né, tipo, nas grandes casas, Aham. porque eu quero saber as técnicas novas do que está acontecendo. Quais são as tecnologias novas? Quais são os acabamentos novos? Isso é uma coisa bem legal, porque muita gente me pergunta: "Mas você vai para lá? Mas você vai copiar? O que que é isso?" Eu falei: "Não, a gente é espectador de admirar os outros artistas, entender o mundo também de várias maneiras". Para mim, quando eu acho que eu acabei desenvolvendo essa habilidade de entender o que as pessoas vão querer no futuro. Só que isso não tem a ver só com a viagem em si. A viagem é a cereja do bolo, que você vai ver o que as outras culturas estão se aprofundando. Talvez culturas que sejam mais vanguardas. Apesar que eu acho que no Brasil a gente é 1000 vezes mais vanguarda em milhares de assuntos, né? Aham. Em vários assuntos. Então, em várias estéticas que são de internet hoje em dia. Eu acho que o brasileiro é muito, né? Mas assim, toda vez que eu vou viajar, eu vou com esse olhar de tipo admiração, entender da onde vem aquele material, por que que as pessoas estão se sentindo assim. Então, tipo, às vezes a pesquisa, às vezes o que eu faço assim, mais na vida, é que eu vou meio perdida, assim, tento entrar numas ruas que eu não sei onde vai dar. Porque eu acho que o caminho vai me ensinar alguma coisa, sabe? Às vezes não Tá. ensina nada. Aham. Ou, tipo, às vezes um café que eu sento e observo as jovens conversando, vai me dar um insight muito maior do que outra coisa, sabe? Do que Então, eu a acho que vitrine de uma loja. eu acho que a vitrine da loja, ela é importante pra mim, porque assim, pra ficar muito perfeito, eu sempre olho quando eu faço vitrine, eu acho que é a primeira vez que eu consigo entender a roupa, mais do que às vezes nas fotos, porque assim, não sei se é uma coisa sonhadora, assim, porque a vitrine, ela é a vitrine. Pra mim é muito importante, sabe? Uhum. Tipo assim, aquela roupa perfeita. Como que eles colocaram a roupa direitinho? Qual que é a dobrinha, sabe? Tipo assim, a perfeição. Então, às vezes, a vitrine me ensina a tentar chegar um pouco perto disso. E, tipo assim, essas viagens também me ensinaram a ir a lugares, tipo, restaurantes diferentes. Então, culturalmente, pra mim, é uma associação. Entrar numa loja também me ensinou muito de arquitetura, sabe, de cenário. Como que eles solucionam as coisas do meu dia a dia, sabe? Como que a arara fica assim? Como que é o provador? Como que é a iluminação? Você Ah, entendeu? essa parte logística do processo da venda também. Logística. Então, quando eu vou viajar, eu vejo todo esse processo. Qual que foi a minha experiência como cliente? O Uhum. que que eu não gostei de ser Tá. tratado? Esse cheiro tá um pouco estranho. Ah, esse provador podia ser melhor. Essa luz não tá boa. Eu acho que é mais sensorial no geral. Claro que tem uma cartela de cores que você já tinha visto no desfile, que você falou: olha, todo mundo apostou. A galera do comercial, digamos, né, que é a ponta, né, tipo fast fashion, Aham. apostou naquela cor do Valentino, o Balenciaga, sabe? Ah, então é mais provável que se eu colocar essa cor,
ela tá num nível de que talvez pode ser a mais vendida no mundo. Mas, por outro lado, o que que eu penso? Se todo mundo fizer isso, eu sempre tento ter o outro ponto de vista. Todo mundo tá fazendo isso, eu tenho que fazer uma coisa que ninguém fez. Você Ah, entendeu? Porque eu já vi tudo que todo mundo fez. entendi. Então, quem vai se conectar a mim são pessoas que querem ser diferentes. Então, o meu produto, ela é para também pessoas vanguarda, né? Tipo, teve várias vezes que eu fiz a cartela antes, cheguei lá, depois de um tempo aquela cor entrou. Então, eu também sempre tento me conectar ao que vai ser o desejo do futuro. E às vezes, vindo viajar só, você não vai entender, porque às vezes aquilo é muito imediatista. Então, existe tipo uma filosofia e uma matematiquinha Aham. dentro da minha cabeça que ela funciona meio isso. E o outro tipo de viagem que eu gosto de fazer é de feira livre. Porque a feira livre, como que são as cartelas? Porque pra mim tudo é cartela de cores, né? Às Tá. vezes, sabe, tipo, eu tô olhando aqui, tem um roxo dessa iluminação que tem no cenário. E aí tem umas plantas verdes. Tipo, como o roxo e o verde são perfeitos. E daqui a pouco eu vou fazer uma coloração, entendeu? De alguma maneira eu vou absorver essas cores. E no meu subconsciente, talvez elas saiam nesse meu próxima coloração. Porque é tudo que eu olho, eu tento fazer uma associação e chegar numa conta final, que é tipo assim, a estampa, a coloração perfeita. Coloração perfeita para quem? Entendeu? É uma coisa que pra mim tem coisa que às vezes eu fico lá 2, 3 horas lá tentando achar, meu, não tá legal, não tá legal, não tá legal, e às vezes tipo uma hora é isso. Isso é perfeito, aquele tom, mas tem que ser aquele tom certinho, sabe? Porque eu vou associando, às vezes, na feira, tem tipo beterraba com rabanete, com cenoura. E pra mim, eu já vou associando essas cores, Tá. entendeu? E aí isso vai ficando. E aí eu vou. Ah, no dia a dia, às vezes tem até umas adilmazinha que estão aqui, elas já ficam com as estampinhas, com a viseirinha e com a tamanquinha com a meia. E é perfeito. Eu acho legal porque, assim, pra mim, quando eu vejo, né, nos meus olhos de alguém que saiu da confecção faz tempo, eu vejo as roupas, a coleção da Calma, pra mim é assim, é óbvio que ela não segue tendência, ela é autoral, ela faz o que Uhum, ela não precisa fazer tanta pesquisa, ela faz o uhum, que a criatividade mandar. Mas uhum. não, mesmo sendo bem autoral, é muita pesquisa, Ah, muito muita. estudo. E é importante também saber o que está, para onde está todo mundo indo, para poder saber se o que você está fazendo é É uma óbvio, alternativa sabe? também. Eu não gosto desse lance de ser muito óbvio, Aham. sabe? Então sempre tem uma. Eu tento sempre ter uma piada interna, nem que seja uma coisinha, dentro da estampa. Às vezes as pessoas não percebem, mas sempre tem alguma coisa assim a mais, assim. Ah, Eu tento, né? é. Tipo Aham. assim, numa coloração. Eu acho que já fizeram algumas pequenas. Alguém postou alguma coisa das coisas que eu falo e tem gente que cata, entendeu? Tem uns São os easter segredos. eggs, assim. É, tem os segredos, Ah, entende? Tipo, porque eu não. Eu tento, né, dentro da minha humildade, chegar numa coisa que não seja óbvia. tá. Quando você viajou agora recentemente recentemente, não, acho que foi no começo do ano, para algum estado do norte, não foi? Isso foi uma viagem de pesquisa ou foi uma tentativa de tentar vivenciar de novo aquilo que você estava tendo no Vietnã? Você acredita que falando aqui eu me liguei? E quando eu tava voltando do Acre, porque é 10 horas, né, de carro, tive tempo pra refletir bastante na vida. Eu chorei que nem lá no Vietnã. E eu pensei, meu, tem alguma coisa, né? Lá no Acre, eu queria fazer tipo como se fosse um trabalho voluntário, né? Não é trabalho voluntário, porque estava escrito assim no meu pedido, na minha viagem. Foi muito corrido também, porque a correria eu não consegui ler tudo. Eu só comprei os materiais que tinha aqui e fui. Tava escrito viagem de convivência, então eu queria conviver com as pessoas. E eu me senti muito acolhida, eu me senti na casa da minha avó do Paraguai lá. E também, tipo assim, a história que meu pai me contava é que. E depois eu tô pesquisando sobre isso agora, não tenho todas as informações históricas, Aham. mas meu pai contava pra gente, pra minha mãe, que os chineses eles atravessaram até a América, entendeu? Tá.
Porque antes era grudado ainda, tinha ainda placas que grudavam. Aham. E isso é a ancestralidade. E quando eu cheguei lá no Amazonas, nessa aldeia que fiquei, meu, muito perfeito. Ah, eu me conectei, assim. Mas por que você decidiu ir? Tipo, você tava em casa, deixa eu olhar o pacote de viagem e vou pra lá? Não foi bem assim. Foi. Foi? Não, não foi assim. Tipo, eu falei, porque eu tinha tirado umas férias em março, né? Porque eu ia terminar meu curso de gestão de empresas, Aham. MBM, que eu fiz. E aí, já na sequência, eu tinha 10 dias de férias. E eu falei, ai, Adam, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou pra Bahia, né? Tomar sol, tomar meus drinks, ficar lá, só Aham. curtindo. Mas eu pensei, nossa, eu sempre faço isso, né? Tipo assim. E parecia meio, tipo, uma repetição. Aí eu pensei, não, eu queria fazer uma coisa mais pra me aprofundar, sabe? Queria fazer trabalho voluntário. Dentro da minha escola, tem um trabalho voluntário que é, sei lá, na África e tudo. Só que não ia dar tempo de eu fazer a programação de ir pra lá. Porque eu, tipo assim, já ia ser minha formatura e eu já ia na segunda. Tá. Minha formatura terminava na sexta e eu já ia na segunda. Aí eu falei, o Adem já foi pra Amazônia. Eu falei, Adem, eu vou pra Amazônia. Aí falei com um monte de amigos, quero ir pra Amazônia, quero ir pra Amazônia. Só que eu nem sabia que existia a Amazônia no Acre. Aham. E aí eu entrei na internet e achei uma pessoa que ia levar, que fazia esse tour. E aí eu fui, só que eu não sabia que era no Acre. Aí depois ela falou, é no Acre, você tem que comprar uma passagem para Rio Branco. Mas também, tudo isso, às vezes, é isso de não precisar controlar tudo. Com certeza, não é eu que escolhi. Eu fui chamada, entendeu? Porque eu Aham. precisava descobrir algumas coisas lá. E foi perfeito, assim. Eu tô tentando entender. Porque, assim, na hora, às vezes, Mesmo o perrengue que você passou no aeroporto, acampando lá, foi. teve perrengue no aeroporto. Meu, quando várias coisas aconteceram. O barco quebrou, são várias horas, são 4 horas de barco. O E o barco barco quebrou. quebrou. E aí, sabe a primeira coisa que eu fiz? Eu levantei, porque aí, o que que eu pensei? Quando eu vou pra fazer uma convivência com alguém, eu tenho que ficar na minha. Mas eu sou uma pessoa muito proativa, né? Aí eu percebi, tinha 2 mulheres e um homem. E o homem tava dirigindo o barco. Na hora que o barco quebrou, eu já levantei pra ir lá arrumar. Porque eu sou meio assim, Tá. sabe? Aham. Só que eu pensei, eu vou tentar me conectar com o feminino, né? Então eu falei, eu vou fazer tudo que as mulheres fazem. Se elas levantar, eu levanto. Fiquei meio copiando elas. E era uma coisa que eu tava colocando na minha intenção. Tipo, tudo que eu. Tipo assim, tem uma coisa no yoga, que eu faço yoga, né? Que você coloca a intenção do que você quer. E aí eu coloquei uma intenção, tipo assim, de me conectar com o feminino nessa viagem. E aí foi muito interessante, tipo, e eu pedi assim, sabe? Todo lugar que eu vou, todos agora no ateliê, eu vou chamar também, eu sempre clamo pelas minhas antepassadas mulheres, né? Porque às vezes eu fico com medo, né? De um monte de coisa. Todo mundo tem medo, né? Eu tenho muito medo de algumas coisas. Mas aí eu peço para as mulheres, né? Tipo assim, antes de eu estar aqui, imagina quantas mulheres, né, tiveram aqui e eu hoje tô representando elas. Você acha que elas me ajudam? Com certeza. Tá tudo aqui, entendeu? Uhum. Comigo. E eu sempre peço assim pra me abençoar, pra me ajudar a tomar a decisão certa, porque agora é minha vez, né, de estar vivendo nessa terra. Entendi. E aí eu acho que tanto o Vietnã quanto essa conexão que eu tive no Acre foi de eu chorar todos esses choros que estavam presos também, sabe? Tanto no Vietnã quanto no Acre. E quem olha de fora só assim, vai imaginar o quê? Ah, ela já foi pro Acre agora fazer pesquisa Não, para pensar não. numa nova estampa, Não, não. né? Mas com Vai certeza. influenciar alguma coisa, né? Mas Aham. muita Mas não gente foi fala, esse o você motivo. estava em tal lugar, você fez uma coisa. Tem muita coisa que já tá feita Aham. antes, que às vezes eu associo com alguma coisa que eu tô vivendo no presente. Mas Entendi. tudo que eu faço, eu tento fazer pelo menos com 1 ano de antecedência. Tá. Para as coisas não encavalarem, sabe? Eu sempre penso em planejamento. Eu sempre achei que era bagunçado e tudo, mas hoje em dia eu entendo. Organização, a disciplina. Tem muita disciplina e muita organização, e muita seriedade nos meus compromissos. Uhum. Então é isso, porque às vezes fala, é meio louquinha, tá pra lá e tá pra cá. Mas assim, é tudo muito com É, responsabilidade, né? acho que
Eu acredito que quem olha não vai pensar que é, ai, que louquinha nem nada, porque vê o resultado É, na marca, assim. é. Se fosse do tipo, ai, que louquinha, vai e volta e não dá nem nada, é uma coisa, né? Mas, assim, é, dá pra falar que é um sucesso, assim, dá pra Uhum, falar que é uma marca. O quanto nós coreanos tentamos durante muito tempo fazer confecção, deixar de ser só produção e tentar virar uma marca, tentar uhum, ter uma identidade, não ficar com aquela fama de quem só copia tendências, uhum, mas também tentar lançar tendência, né? Eu uhum, fico me questionando assim, a gente está quanto tempo em confecção aqui no Brasil, sendo muito relevante em números em relação à produção de vestuário, e o quanto a gente não é tão relevante na mesma proporção em uhum. termos de talvez mídia, marca. Eu não sei se teve já alguma confecção que conseguiu ir para um, sei lá, não que seja importante, mas para um São Paulo Fashion Week, por exemplo, Uhum. entendeu? E aí quando vê a autenticidade, quando vê a calma, né, a calma São Paulo, assim, não tem como não ver que é onde muitos da gente gostaríamos de estar, né? Acho que é um caminho meio contrário, né? Você falou assim, E eu queria ter exato, né? essa confecção montada, né? Porque é isso que é Exato. a minha maior dificuldade, O jogo assim. virou. É, é De uma- todo mundo, e por isso que a gente tá aqui, pra todo mundo se apoiar, né? E se ajudar como puder. é- é- e aí agora sim, né? A gente já conversou um pouco antes, né? Você está reformando o seu ateliê aqui no Bom Retiro, que aí é onde, vai ser onde, no seu espaço. É ateliê porque é o seu espaço de criação, é como se fosse sua sala de É, criação. é. E aí você tinha comentado assim, né, quando a gente se encontrou no estacionamento, que as informações não chegam, né? Foi mais ou menos o termo que você usou para Aham. explicar por que você estava vindo para o Bom Retiro. Eu acho que tem também uma profundidade dessas coisas que eu tô aprendendo sobre mim. Tipo assim, eu saí daqui, fui pra lá, fiz uma coisa. E eu acho que eu tô voltando pro meu acolhimento, né? Tá. E é aqui que eu aprendi tudo. Então, eu acho que eu tô muito nesse momento de profundidade, de entender quem eu sou, pra onde eu vou, sabe? Eu Aham. acho que eu tô vivendo muito, faz um ano, assim, um pouquinho mais, sobre o que de verdade é relevante pra mim. Independente da empresa. Então, tipo, então é meio que voltando às minhas raízes. Tá. Além da parte. Resumindo. E além da Aham. parte de ser prático, porque os meus Isso. fornecedores são aqui e tudo. Aham. Mas na parte emocional. O Bom Retiro, então, é um bairro relevante Ah, para com quem quer trabalhar certeza. com moda, Ah, com vestuário. certeza. Tem os aviamentos. Aham. Ah, é perfeito aqui, né? E você já conhece cada beco, cada estrada, cada Ah, loja, né? tudo. E tô querendo conhecer muito tempo, porque acho que mudou muito, né, pós-pandemia. Acho que muita coisa fechou, muita coisa abriu. Aham. Então eu quero ter essa meta, assim, de tentar achar os restaurantes diferentes, os pequenininhos, os novos, né? Porque eu Tá. sou muito acostumada com os que eu já vou, mas Aham. sair um pouco dessa zona de conforto também. Tá. A gente, assim, eu preciso te liberar, porque eu sei que você tem outros compromissos, tem almoço, etc. A gente tá. Vamos pular então agora para essa zona de conforto. Tá. Vamos tentar entender um pouco o seu lado taurino agora também, porque Uhum. agora eu vou jogar para a parte final, onde eu peço as indicações. Então, Uhum. indicação de comida, o que você gosta de comer, qual que é aquele. Comida de conforto, comida de Tá. afeto, Tá. e aonde dá para comer isso. Tá. É, vamos também perguntar o que você gosta de assistir, quando você está querendo desligar um pouco a cabeça, ligar a televisão, escolher o que vai assistir no Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming. O que você assistiu recentemente ou você achou que você foi muito legal, que marcou a série da sua vida, filme da sua vida, qualquer coisa. E Uhum. por último, uma música, mas não uma música qualquer. Se te prenderem numa sala de karaokê, no Norebá, Kelly, hoje você vai cantar só uma música. Qual vai ser a música que você vai cantar? Uhum. Quer começar por qual indicação? Então, de comida, só que eu sou muito. Eu não sei muito o nome direitinho, Tá. sabe? Uhum. Eu amo Fala. comer sopa sundubu. Tá. Pra mim, eu poderia comer todos os dias. Eu amo. E é uma coisa que me nutre muito. E tem uma outra sopa que eu esqueço o nome, mas que é igual ao sundubu. Não, não é igual, porque não tem pimenta. Mas que é uma sopa branca que tem carninha, Sei, o assim. Solontan. Ai, nossa, esse, tipo assim, quando eu tô muito cansada,
Eu sempre peço esse, porque pra mim tem um valor afetivo muito grande. E parece que é a comida que nutre a minha alma, sabe? Mas você comia já faz muito tempo Sim, isso? desde Tá. criança. Só que E, eu sou ruim de nome. E também eu vou também não saber os nomes das coisas que eu sei, mas aham. qualquer coisa eu olho no celular, tá? E no mas tem algum lugar que você gosta de comer o sundubu e o salantã? Tem. Aonde que é? Aqui perto. É Mas você aqui já perto? pode falar? Pode Ah, mas aí falar. depois todo mundo vai lá e não vai ter lugar pra mim. Imagina. Ai, Você vai gente, estar no Bom Retiro ó, vou direto falar agora. assim, eu vou pra esse restaurante há muitos anos, assim. Nossa, muitos anos. Ele nem era num lugar, ele foi pra outro. E tá bem bonito, assim, é o meu restaurante preferido no mundo. Ah, é? Que, assim, é uma comida muito familiar, afetiva, e sempre é perfeito. Que é o Darê, né? Eu E, sou apaixonada é, pelo Darê. e é sempre sundubu, salantã que você come lá? Isso, Esses dois e pratos? bulgogi também. Tá. E sopa de mandu, que eu amo. Mas assim, eu achava que, pela sua mãe ser paraguaia, você tivesse mais influência da gastronomia paraguaia do que coreana. Então, também, a comida paraguaia que eu amo chama bori-bori, que também é uma sopa. Então, assim, eu gosto Ah, de uma você coisa gosta de sal, quentinha, caldos. quentinho, que é com bolinhas de milho, assim, de Tá. fubá. Dá pra Mas, comer isso em São Paulo, além das. então, eu não só como isso lá na minha casa. Tá. Mas, como, tipo assim, a minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela foi morar na casa dos meus avós. Então, Ah, ela ficou muito tempo fazendo comida coreana. Então, ela eu acho sabe fazer que, comida coreana. sabe? E outra comida que eu amo é chanjamyeon, Jajangmyeon, aqui do do Assawan. Asawa. Nossa, é muito bom. Eu comi É. sábado, depois de 3 meses que eu não comia, por causa que eu tava lá, né, viajando. Nossa, eu chorei de emoção. Muito gostoso. Só que a O... Assawan, agora, fila pra É. entrar. Fico Mas isso de chateada. sábado, durante a semana tá mais de boa. Hum. O Jajangmyeon do Asawa, eu falo que assim, ele é melhor Perfeito. do que os Jajangmyeon de média da Coreia. É difícil achar na Coreia, assim, dá pra achar, obviamente. Sempre que eu falo isso, a pessoa assim, ah, não, mas você não comeu Jajangmyeon de tal lugar. Ok, mas se você vai para os restaurantes de bairro assim, a grande maioria é muito abaixo do Asawa. Você foi pra Coreia, aliás, né? Foi perfeito. Acho Foi que assim, acho que vai ter que ter outro é exatamente, eu podcast. acho que vamos deixar Vai, guardado, a gente vai. conversa depois só Porque sobre foi essa assim, viagem um da Coreia. portal, assim, maravilhoso. Você ficou com. A Leninha foi sua guia, Também, né? foi. Eu Eu lembro fiquei por um causa mês da lá, Leninha. né? Um mês. Foi perfeito, assim. Tá. Foi Eu vou maravilhoso. adorar depois poder conversar só sobre a Coreia. Mas eu preciso dizer uma coisa. O chanjamyeon do Assawan só não é melhor do que o da minha mãe. Que o da minha mãe é Ah, é? perfeição, perfeição. Olha, agora eu Ficou fiquei com curioso, vontade. porque pra mim o Dawson é imbatível. É. Tá. E séries? Você assiste séries coreanas, filme coreano? Assisto. Não assim, não sou do dorama. A minha mãe Dorameira. é Ah, é? dorameira. Minha mãe é dorameira, virou dorameira. Mas eu não sou, só que eu vou indicar um livro, pode ser? Claro. E uma série, que é Ótimo. a série do livro, Tá. que é do Pachinko. Assim, Ah, para mim tá. foi assim muito transformador ter lido Pachinko, foi muito emocionante. Pra mim é o melhor livro do mundo. Você leu primeiro ou assistiu primeiro? Eu li primeiro. É o que você recomenda? É o que eu recomendo o livro. Tá. Depois Vou recomendar outro também, Não, tá? primeiro você recomenda primeiro ler o livro e depois Primeiro assistir? ler o livro, porque assim, a série, tipo assim, eu achava que um dos protagonistas não foi o ator que eu não colocaria esse ator, mas tudo bem. Tá. Agora o outro é perfeito, que é. Depois vocês vão ver, não vou contar spoiler. Aham. A série é legal, mas o livro é extraordinário. Tá. E você falou que ia indicar uma outra? Aí o outro é Em Prantos no Mercado. Tá, o Por livro. que eu vou falar desse livro? Porque a escritora foi a primeira escritora que eu li mestiça. Tá. Então, ela, tipo assim, tem muito do que eu sou, né? Tipo assim, de você não se sentir, assim, dividida, Uhum. sabe? De não saber essa parte de pertencimento. Aham. Então, talvez, se você ler esse livro, você vai poder entender um pouco o que é um olhar mestiço dentro da comunidade, né? Uhum. E, no caso, né, dos dois, da minha experiência e da dela, a gente não é tanto da comunidade. Então, é perfeito esse livro, é muito emocionante. E eu recomendo comprar a versão traduzida, cuja capa foi feita pela Ing. Com certeza, perfeito. Melhor que o original. E Naigo,
na livraria do Que acabou de abrir. Acabou de abrir. E já fizemos o convite esperando elas aceitarem para vir gravar também. Ah, arrasou. E por último, uma música, então, agora. Te prenderam na sala Norebá. Ah, eu queria falar de outro. Ah, não, mas eu Não, falo pode... Não, eu vou falar no próximo. Tá bom. Vou indicar outro filme. Tá. Não quer indicar? Já fala agora. Mas vai ter. Com certeza você vai voltar, porque a gente vai precisar terminar essa conversa em relação à Coreia. Mas se quiser já adiantar o filme também. Eu vou adiantar um filme, porque assim, é muito poético, assim, eu tô muito apaixonada por essa estética, que chama Amores Expressos, do Wong Kar-wai. Que fez... Que é tipo uma trilogia, sabe? Uhum. É 2046, In Mood for Love, e esse que é Chungking Express, mas em português é Amores Expressos. Você assistiu aonde, você lembra? Então, eu assisti o primeiro na faculdade, faz muitos anos, só que eu tô retomando essa... Tá. É muito bonito, assim. É chinês, não é? É chinês. Uhum. É chinês. Entendi. Perfeito esse filme. E eu tô apaixonada obcecada por esse filme, aí por isso eu vou indicar ele. E uma música, eu agora, deixa eu ver. Ai, são tantas, Você gosta né? de cantar no karaokê? Eu amo cantar em karaokê, gente. Tá. Pode me chamar, assim, se eu puder, eu vou. Qualquer pessoa pode me chamar pra cantar, porque eu adoro. Tem tantas músicas que agora qual que eu vou lembrar? Mas eu tô muito nessa pegada, tipo assim, cantando em inglês, né? Então, eu descobri ontem uma versão. Ontem não, eu já conheço. Tem uma mulher chamada Evinha. Ela é, tipo assim, acho que ela foi muito famosa nos anos 70, 80, no Brasil. Só que aí eu descobri a história dela, eu fiquei obcecada, porque eu tenho umas obsessões por umas pessoas. E aí eu descobri que ela foi morar na França, ela casou com um francês e ela parou de cantar. Mas tem uma versão que se chama Something, que é ela cantando em inglês. E eu, tipo assim, comecei a escutar isso. E se tiver em alguma lista de karaokê, me avisem que eu quero cantar. Então, tem umas músicas muito específicas que não tem no karaokê, né? Mas, por exemplo, assim, ó, você tá hoje como uma turma que nunca te viu cantar no karaokê, não conhece essa cara. Eu vou cantar uma pra mostrar quem eu sou. Um Chico Buarque. Tá. Um Djavan, um Milton Nascimento. Entendi. Que eu sou super, assim, da MPB. Então talvez é isso. Então tá bom. Mais uma vez, muito obrado pelo seu tempo. Obrigada a você. Tá bom? Fica aqui portas abertas. Quando o ateliê estiver já aberto, quando você tiver Vai lá tomar um cafezinho. Você fica... Eu vou, você viu? Vai? Eu vou. Pode ir, é pertinho. E quando tiver novidade para lançar, quando quiser participar, quando tiver pauta, quiser sugerir pauta pra gente gravar, tá bom? Fica aqui portas abertas, esperando você trazer suas novidades. E aí a gente conversa melhor sobre a sua viagem pra Coreia também. Sim. Tá Obrigada, amei participar. Obrigada. Eu que agradeço e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos na próxima semana. Valeu!